Boa noite, vocês estão acostumados com um bom dia, mas hoje a gente vai de boa noite porque a gente está iniciando aqui um projeto piloto Café na Trilha Podcast, um ambiente onde a gente vai pegar a sua dúvida e trocar ideia para emitir opiniões, e não necessariamente elas vão ser iguais, e obviamente tentar esclarecer a sua dúvida. Hoje aqui comigo o anfitrião, afinal a gente invadiu o ambiente dele, a gente está com o Mineiro aqui do Vem na Roda Podcast, a gente simplesmente invadiu o ambiente. Mineiro, fala um pouquinho aí sobre você, depois vou dar a voz para o Lu, que vocês já conhecem aí dos vídeos do Café na Trilha, e obviamente para quem não conhece, a gente vai apresentar o Lu. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Vilela, apresentador aqui do Café na Trilha, um ambiente onde a gente compartilha aprendizados no mundo da bike, faz cobertura de provas e tudo mais. Mas, Mineiro, fala aí um pouquinho do seu projeto. Fernando, em primeiro lugar, não invadiu nada, cara. A gente está em casa, o Vem na Roda, como o próprio nome diz, é uma forma, é um ambiente onde o objetivo é agregar todo mundo, é unir as forças para a gente sempre estar mais forte, sempre estar mais embalado e, por que não abrir a porta para o Café na Trilha, cara, que cá entre nós é um baita canal e é onde eu me inspirei, é onde eu comecei a assistir lá quando eu comecei a pedalar. Então, para mim é uma honra ter vocês dois aqui em casa, até porque, venhamos e convenhamos, esse camarada que está aqui do meu lado também não é qualquer um não, né? É o Luciano Canal, meu irmão. E ó, já é a terceira vez que a gente está aqui neste ambiente, que na verdade era lá embaixo, e hoje a gente está aqui. Já participamos de 2 podcasts. O Mineiro foi um dos caras que, quando eu mudei aqui para Teresópolis, abriu os braços para me recepcionar e, obviamente, recepcionar o Lu, que já morava aqui, já fazia parte desse ambiente. E, para quem não conhece, Lu é o meu professor, é o cara que está comigo já desde lá do Espírito Santo, fazia parte da mecânica, me ensinou muito sobre pilotagem de bike e até hoje, né, Lu? Inclusive hoje foi... Inclusive hoje. Professor, amigo, mecânico, tudo relacionado à bicicleta. E eu fico ainda insistindo ali vamos treinar técnica, vamos treinar equilíbrio. Então a gente sempre está aí. Agora estamos aí no podcast. Vamos sempre tirar dúvidas técnicas, dúvidas que a gente faz na prática. Então, vai estar muito maneiro. E nesse projeto piloto a gente vai falar sobre treinamento. É um dos temas mais pedidos pela galera no Café na Trilha. E a gente vai falar um pouquinho desse processo de treinamento, desde do iniciante, da pessoa que acabou de comprar uma bike. E todo mundo quer evoluir, seja como aprendizado, seja como performance. E tem os níveis, né, Lu? Como é que... só para deixar claro aqui para vocês também entenderem, eu vou ser um entrevistado para facilitar a coisa. O Mineiro, como já conhece de podcast, vai ser o host do nosso projeto piloto aqui, junto com o Lu. Então, eles vão levantando as perguntas. Algumas a gente já anotou do próprio canal, tá, Mineiro? Uhum. O Mineiro não sabe das perguntas, então ele fica aqui às cegas mesmo, justamente para não ficar aquele negócio mecânico. E o Lu já tem algumas perguntas ali para fazer para a gente. Mas a ideia aqui é falar sobre treinamento desde o iniciante até o avançado ali. Não, eu acho o seguinte, cara, bom, realmente eu não sei as perguntas, o Luciano não está deixando eu ver as perguntas aqui, mas eu acho bacana, se a gente vai falar de treinamento, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é o que seria exatamente treinar, que eu acho que a galera às vezes confunde um pouco essa questão, né? Eu vou treinar. A gente pode sair para pedalar e a gente pode sair para treinar. Eu acho que, a nível conceitual, são duas coisas diferentes, né? Pelo menos o objetivo seria diferente, não é isso? O treinamento, ele consiste em você melhorar o funcionamento do organismo, se a gente estiver pensando em performance. Mas, obviamente, existe o treinamento técnico, existe o treinamento principalmente para o iniciante, da própria adaptação, né, Lu? Sim. Da adaptação com o ambiente, com o terreno, com a bicicleta, com o corpo. Então, a gente comprou uma bicicleta. Eu, pelo menos, quando eu comecei a pedalar, 4 quilômetros ali no calçadão era um absurdo de difícil. Subir um morro, eu quase desisti da bicicleta. Então, a gente passa por todos esses processos que de forma resumida, é melhorar o funcionamento do organismo como um todo, tá? Seja na forma de adaptação com o equipamento, com a trilha
mas é melhorar o organismo. E a única forma da gente fazer isso são estímulos. E por isso que a gente chama de treinamento. Mas assim, Fernando, eu concordo contigo, cara. Só que eu acho que quando a gente fala em objetivos, é óbvio que quando a gente está ativo, só o fato da gente estar pedalando, a gente está treinando o nosso corpo, a gente está estimulando ali diversas funções, né? Tanto a função muscular quanto a própria função neurológica, digamos assim. Mas quando a gente fala em treinar, a gente já está falando de uma coisa mais disciplinada, mais focada. Que é uma coisa que eu sempre falei lá na oficina. A gente tinha muito cliente que chegava, comprava bicicleta, se apaixonava, porque a bicicleta, porra, a pessoa começou a pedalar, se apaixona pela bicicleta. Sim. E aí ela começa a treinar. Começa a treinar e segue planilha, aquela coisa toda que a gente vai destrinchar aqui hoje. E aí a pessoa fica saturada daquilo ali. E aí eu falo, a bicicleta você tem que se divertir. Se você não estiver se divertindo, não adianta você treinar e ter essa rotina, essa obrigação de fazer, porque aí acaba desestimulando muita gente. Então, o treinamento que a gente está falando aqui, não é só o treinamento de você melhorar o desempenho, mas é um treinamento para o psicológico, para o físico, para tudo isso. Não só esse treinamento específico para a prova, para você melhorar o seu desempenho para ir melhor numa prova. Eu acredito numa coisa, a partir do momento que a gente sentou numa bicicleta, a gente comprou uma bicicleta, a gente já começa a criar objetivos, entendeu? Sim, Nem sim. sempre, na maioria das vezes, né, o objetivo ele não é ligado à performance. As pessoas, elas linkam muito o nome treinamento com performance, mas o treinamento ele está mais ligado com evolução. Tá? E a evolução vem desde a compra da bicicleta, ou seja, do entendimento do equipamento. Por que eu falo isso? Cara, eu comprei uma bicicleta, eu tenho que entender do equipamento para eu trocar, às vezes, de bicicleta. E qual é a melhor forma de eu saber se eu devo trocar ou não na bicicleta? É pedalando. E aí o treinamento já entra. Tá? Eu comprei uma bicicleta para emagrecer, eu já tenho um objetivo. Então não é performance, é emagrecimento. Eu comprei uma bicicleta, que foi o meu caso na época, para sair de uma crise de ansiedade, no burnout. Ou seja, eu não estava nem aí para físico, para performance, para ganhar alguma coisa. Só queria sair com meus amigos para distrair minha cabeça. Então, o fato de eu sair na primeira vez e não conseguir dar a volta no calçadão, aquilo me deixou extremamente incomodado. Entendeu? Então, eu parto para um objetivo de treinamento que na verdade não era ligado à performance, era simplesmente conseguir me manter por mais tempo pedalando para eu curtir meus amigos, para eu realmente sair daquilo. E eu acho por isso que eu falo, o treinamento ele vai além da parte ali de resultados voltados para a performance. É que você teria, por exemplo, pode ser uma pessoa que está voltada para o cicloturismo, por exemplo, e não tem como você falar que é só um turismo que a pessoa está fazendo, então ela não precisa treinar. Pelo contrário, ela tem que treinar. E treinar é você deixar o teu corpo preparado para um objetivo específico, que pode ser performance, pode ser chegar mais inteiro. Eu quero me divertir com os meus amigos e todo pedal eu chego estragado, eu chego moído. Depois do pedal eu não quero nem olhar para nada. E eu quero evoluir meu corpo para eu poder acompanhar os meus amigos e terminar inteiro. Isso aí. Essa evolução que vocês estão falando. É né? O corpo e a mente. Tá, e aí não tem como a gente tirar isso. Existe um treinamento padrão, um treinamento genérico para todas as pessoas? Não existe porque os objetivos eles são distintos. Tá? Então, vamos partir para a parte de performance, que é o que a galera normalmente pergunta mais e quer saber mais, e aí vai, obviamente, estar atrelado a emagrecimento, os principais objetivos vinculados ao esporte, né, que é a bicicleta. Cada organismo responde de uma forma. Essa é a primeira premissa que a gente tem que entender. Então, o treino do amiguinho não vai servir para mim, a alimentação do amiguinho não vai servir para mim, porque os corpos são diferentes, as idades são diferentes, o metabolismo é diferente. A gente vê isso durante o pedal. Eu voltei a pedalar tem pouco tempo, né? Que eu fiquei quase 3 anos sem pedalar.
tô dando couro nele, você não tem noção. E ele Couro fica... técnico. Não me acompanha nem na subida mais. É Aí tem uma mesmo? subida ou outra, ele me quebra e tal, aí parte na frente. Mas é terrível. Mas tem muito disso também. Às vezes a gente treina pra caramba, a gente tá numa performance e a pessoa, ela tem uma aptidão genética, e o Lu é uma pessoa ele é forte de natureza, é um cara habilidoso com diversos esportes, e querendo ou não, essas pessoas que têm esse tipo de habilidade, o Marcinho era a mesma coisa. Rapaz, no dia que eu vi o Marcinho pulando corda, eu falei, cara, o cara joga tênis, beach tênis, pedala, kitesurf, stand-up, e aí o cara vai pular corda igual o Rock Balboa lá. Eu falei, pô, bicho, o cara, qualquer coisa que ele pega, ele faz bem feito. Eu Mas só tem sei pedalar, pô. Como é que... Pô, mas olha só, você tá falando uma coisa, o Luciano ele tem uma baita técnica. A gente já conversou, a gente já teve um podcast aqui com o Luciano, outro. Você participou dos dois, na verdade. E assim, a gente fala muito em treinamento. Na minha cabeça, por exemplo, falou a palavra treinamento, eu linko diretamente à performance. Não é a performance, igual a gente falou, performance para o cicloturismo, performance para uma prova, mas eu ligo a performance. Mas, na verdade, você também tem um treinamento ligado à técnica. Ontem eu dei um treinamento pro Pedro e pra Milena, técnico. A gente fez um pedal e eu fui passando técnicas de pedal para ela poder pedalar mais seguro, para ela poder fazer uma descida melhor, para ela transpor um obstáculo. Então, eu passei alguns exercícios, foi um treinamento técnico. E isso soma ao treinamento de endurance. Claro. E para aumentar a sua performance. Sim, porque você, com uma técnica mais apurada, você vai... Eu lembro muito desgasta menos. do Fernando falando das descidas. Uhum. Que você embalava na descida, você ia embora e ele ficava ali vendo. Não era nem a descida, são as curvas. Porque na curva eu tenho que frear. E aí quando eu freio, eu tenho que retomar. E aí eu tenho mais performance do que ele. Só que eu gasto a minha performance nas retomadas. Entendeu? Aí o jogo começa a equilibrar. E aí é o jogo de energia gasta. Tá bom, é pequenininho, né, a tua retomada, mas ele não gastou. Exato. Isso daí vai somando. Vai juntando, no final de um pedal, ele tá cansado igual a mim, só que ele tem muito mais preparo físico do que eu. Se você tivesse com o mesmo preparo físico do que ele, você estava superando ele nessa situação. Isso. Mas vamos lá, a dúvida da galera aí, quais são as perguntas, para que lado, a gente já entendeu de treinamento como um todo aqui, mas vamos ver para que lado o pessoal está indo. Como funciona um processo de treinamento? A primeira coisa é você definir o que você quer. Então a primeira coisa é definir o objetivo. Você definindo o objetivo, você vai iniciar um processo de treinamento. Tá? A forma mais fácil... Ele citou em que se é de performance ou se é... Não. Possivelmente é de performance. Possivelmente que as pessoas geralmente perguntam para melhorar a performance. O que a gente estava falando agora, né? Você acaba... O processo natural é a gente começar a melhorar em grupos de amigos. Tá? Então a gente tá no pelotão de speed, começa a tentar acompanhar o pelotão de speed e de tal. A gente naturalmente vai evoluindo porque a gente começa a seguir o ritmo das outras pessoas. E aí eu não aguento um dia, eu vou de novo, no outro dia eu já estou conseguindo ficar atrás do pelotão, no outro dia eu já estou conseguindo sair na fuga. Então esse é um processo mais natural. Para o mountain bike é a mesma coisa. A gente sai por aqueles pedais noturnos, que é possivelmente a realidade da grande maioria das pessoas quando começou a pedalar. E aí o primeiro desafio é subir uma montanha, depois descer uma escada, depois subir um morro mais íngreme e a bicicleta começa a pedalar. Então todo esse processo, que é gostoso, eu sinto muita falta dessa época aí, que é um aprendizado muito, muito raiz, muito inicial ali, muito de contato com o próprio equipamento, com o solo, é o que vai dar base pra gente, tá? E aí a gente traça os objetivos. Cada pessoa vai sentir necessidade no objetivo. Então, e aí a gente traça o objetivo. E como é que a gente faz, que tipo de métrica que a pessoa usa ao traçar um objetivo, mas como que eu meço isso daí? Então, se a gente tirar a parte técnica, porque a gente já entendeu que a parte técnica ela é complementar ao treinamento físico de performance. Então, primeiro a gente vai fazer um treinamento de performance, em paralelo fazer o treinamento técnico, principalmente para a galera do mountain bike. A galera da bike de estrada é entender pelotão, movimentação, posicionamento, essas coisas todas, que naturalmente, com a prática, a gente vai adquirindo ali. Então, o mountain bike, a gente tem
essa vertente a mais, que é realmente tirar alguns dias para praticar técnica, para praticar posicionamento de corpo, curva. Depois a gente pode aprofundar nisso, inclusive, Lu, anota aí. Mas o principal é criar esse treinamento físico, tá? Minha opinião de quem já passou por isso tudo. Quando você chega a um ponto onde o processo natural que a gente falou que ele não está funcionando mais, procura um treinador. Tá? Procura um treinador de ciclismo. Um cara que já está acostumado, que já teve outros alunos, já tem uma certa história ali no mundo do ciclismo para ele poder começar a te orientar. Tá? Dentro desse processo, a primeira coisa que ele vai pedir para você é fazer testes. Tá? E o teste ele é normalmente para achar suas zonas de frequência cardíaca. Que era outra coisa que eu ia perguntar, né? Ele perguntou da métrica, e eu tô ouvindo o que você tá falando, tô achando maneiríssimo, mas eu tô pensando assim, acho que a gente podia falar primeiro como se alcançar qual métrica, né? Aonde que o cara vai se apegar para ele perceber a evolução dele, tirando a questão subjetiva. Uhum. Então a gente talvez são zonas de treinamento. A gente está falando de frequência. A primeira métrica, que é a mais comum, é a percepção de esforço. Tá? Então, para quem não tem condição de comprar um equipamento, a gente vai pela percepção de esforço. Só que ela é muito subjetiva. Quando o coração tá saindo aqui aquele na negócio, boca, né? cara, se eu posso... eu vou vomitar, que é o que eu falava com o pessoal quando eu treinava lá no Morro do Moreno. Eu falava, gente, quando vocês acharem que vão vomitar, dá mais 3 pedaladinhas assim, e aí vê, se não vomitou, dá mais. Mas é a percepção de esforço. Então, mas cara, se você tá pedalando e tá tranquilo, você tá batendo papo, tá trocando ideia, você tá numa zona 1, 2. Tá? Se você já começa a ficar mais ofegante e as palavras já estão mais difíceis, você tá ali numa zona 3, que ainda se a gente considerar a zona de frequência cardíaca, ela ainda são zonas aeróbicas. Então, mas aí a gente está falando de frequência cardíaca. Não, aí eu estou falando de percepção de esforço comparado com a frequência cardíaca. Eu ainda não tenho uma frequência cardíaca. Dessa percepção de esforço, quando você tem esse comportamento, é porque você está com a zona cardíaca, a frequência cardíaca nessa zona. Só que se você não tem um aparelho, eu tô te dando mais ou menos uma noção de que zona eu tô. A hora que você tá mal-humorado é quando tá em que zona, né? Eu fico mal-humorado. Nossa, é a zona de fome, né? Eu tô perguntando isso porque a questão da subjetividade, primeiro que é subjetivo pra caramba, né? Mas, sim, enfim, é a percepção da própria pessoa, mas ela tem a questão cardiorrespiratória e ela tem a questão muscular. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo uma pedalada mais pesada e a minha sensação de cansaço está no músculo fatigado, músculo inchado, aquela sensação de perna inchada, e não do batimento. A gente está falando da métrica que a gente está falando aqui agora, Então, mas isso aí é porque dentro de um processo de pedal, a gente tem as variações. A perna ela vai queimar por acidose. Sim. Entendeu? Isso quer dizer que você está excedendo o seu limiar. Tá? Então, você está começando a produzir ácido, não está absorvendo, não está tamponando, então você está começando a sentir dor. E aí, às vezes, você fala, eu estou sentindo dor, mas eu estou respirando direitinho. Mas por quê? Porque você criou estímulos para produzir o ácido, e aí o corpo ele vai produzindo e vai tamponando, produzindo e tamponando. Só que chega um momento que ele começa a produzir muito e não consegue tamponar. E aí você começa a sentir essa queimação. Naturalmente, o que você faz? Você tira o pé. E aí você acha, mas eu tô respirando direitinho e minha perna não tá doendo. Mas, cara, você pecou lá atrás. Entendeu? Então a gente vai falar dos tipos de treinamento e um dos motivos da potência ser o melhor nesse sentido é justamente porque com a potência a gente consegue neutralizar isso. A gente consegue pedalar em zonas mais controladas, vamos dizer assim. Posso fazer uma pergunta, então, eu acho que fica mais organizado para quem está assistindo a gente entender melhor? Quais são os aparelhos mais famosos? Não estou falando de marca, de nada. Quais são os tipos de sensores que a gente pode utilizar para o nosso treinamento? A primeira coisa, como eu falei, é a sensação, né? A própria percepção de esforço, que ela não vai exigir aparelho nenhum, mas é muito superficial, então a gente não consegue treinar para ganhar resultado só com a percepção.
Então, o primeiro passo, anulando esse, seria a frequência cardíaca, que é o mais acessível. Um medidor de frequência cardíaca. Tá? O medidor ele pode ser cinta, com ciclo computador, ou cinta pareada com relógio, ou o próprio relógio. Uhum. Tá? Qual que é a diferença de um relógio para uma cinta? A cinta ela está diretamente pegando aqui o seu coração, né? O que está sendo produzido ali pelo coração. O relógio não, o relógio é fluxo sanguíneo. Então o relógio ele pode ter uma variação na aferição ali da sua frequência Eu nunca cardíaca. tinha pensado nesse ponto. Tá Então, outra coisa, o Fernando é farmacêutico, né? As pessoas às vezes acham que o Fernando só pedala e tal. Ele tem um conhecimento técnico também, teórico, técnico, porque ele é farmacêutico, então ele fala Entendi. coisas. Tem gente que acha assim, pô, o Fernando tá falando, mas qual propriedade ele Tipo, tem? quem é Ele ele pra tem tá falando propriedade isso, para poder falar também. Eu não me apresentei, né? Principalmente para quem não conhece aí, mas eu tenho um currículo um pouquinho diferenciado, porque eu migrei por áreas diferentes, então a minha formação realmente é farmacêutico. É um negócio que eu sempre gostei muito de estudar, a farmácia, a nutrição, o funcionamento do organismo, mente, então eu também sou coach informado, apesar de não exercer nenhum tipo de profissão, eu fiz o coach mais por entendimento, porque minha vida inteira eu trabalhei com vendas, eu era diretor de construtora, então, enfim. Mas tem embasamento Tem embasamento, teórico porque a gente mexe com marketing, a gente mexe com o ser humano, aqui o próprio Café na Trilha são relações humanas, então tudo que eu estudo é por gosto, né? Então tem embasamento do que eu estou falando, tem bastante estudo envolvido aí. Mas a gente saiu do assunto. Eu fiz a pergunta, a gente chegou na cinta cardíaca e no relógio, mas a gente tem outros sensores também. Sim, os principais são esses, né? Para frequência cardíaca. Não, sim, mas... Os sensores de treinamento. Sensores de treinamento, que eu estava querendo dizer. O sensor cardíaco, que aí tem essas diferenças que você falou. Nós temos o sensor de cadência e o sensor de potência. Sim. Aí estou falando isso só para a gente ter... a gente sabe que a gente tem esses três que a gente usa, e a gente está falando agora da frequência cardíaca. Correto? Sim. E aí a gente pode depois falar um pouco desses também para a gente vamos falar. Né? E aí eu acho que fica separadinho o assunto, fica bacana, entendeu? Em relação à frequência cardíaca, o que a gente está estabelecendo aqui, que você estava falando, eram as zonas de frequência cardíaca. Zonas de frequência cardíaca. Na frequência cardíaca, normalmente são 5 zonas. E como é que a gente descobre essas zonas? Aí existem alguns testes, né, que são os mais comuns, são os testes de laboratório. Basicamente, existem 2 testes ali que são os mais utilizados, que é o de Concone e o de Balk, que a gente vai encontrar resultados muito próximos, tá? A diferença é a metodologia que vai se utilizar. O Joselito, que é meu treinador, normalmente ele utiliza a de Concone, se eu não me engano. Eu não lembro qual que é um. Um é de 1 em 1 minuto a gente vai aumentando carga, tá? E o outro é baseado num circuito. É como se fossem voltas no circuito. Então, e aí você aumenta a velocidade. Como você está dando volta e aumenta a velocidade, os intervalos eles vão ficando menores, né? Porque a gente vai aumentando a velocidade e vai aumentando isso. Eu não lembro, o Joselito já me explicou isso algumas vezes, então créditos ao Joselito aí, meu treinador. Muito do que eu sei, isso é uma coisa, falando de treinador, procura uma pessoa que te dê conhecimento. Porque isso é uma coisa, eu vou dar uma pausa aqui só para explicar isso. Eu já treinei com diversas pessoas, tá? Alguns são passadores de planilha, tá? Outros até te falam o que fazer, porque você traçou seu objetivo lá e tal, e te falam o que fazer. Mas poucos conversam com você para falar para você, cara, por que você está fazendo um intervalado curto? Por que o seu intervalado é de 2 minutos e o cara é de 3 minutos? Entendeu? E o Joselito é um cara que sempre conversou comigo, então muito do que eu sei não é só de estudo, é porque ele é um cara que conversa. E quando você entende o que você está fazendo, pela conversa, pelo retorno que o seu treinador faz, a coisa ela fica mais gostosa, mais interessante. Entendeu? Sim, porque você faz entendendo o que você está fazendo e não está fazendo aleatoriamente porque alguém está mandando você fazer. Não, até porque isso daí é o básico da língua, né? Que isso aí. A comunicação, né? São 2 pessoas, né? Se um fala e o outro não recebe, não interpreta aquilo, não entende, a comunicação fica um pouquinho difícil, né? Então não adianta o cara te passar o treinamento e você ficar assim,
Entendi nada, vou mas tá bom, fazer, mas... É bacana você saber o objetivo, por que você está fazendo aquilo, até porque eu acho que você vai conseguir fazer melhor. Eu ia Sim. falar mais bem feito, mas você vai conseguir fazer melhor. Isso aí. Né? Então, mas basicamente a Pra descobrir técnica, a as metodologia que o Joselito usa com a gente, ela é indoor, tá? Ele vai aumentando em um minuto a carga. Essa carga é determinada por ele, dependendo do nível do atleta. Então, se é um atleta mais mediano para pro, ele vai fazer um aumento de carga mais rápido, porque ele sabe que ele vai conseguir tirar ali o que ele precisa, as informações que as ele precisa para informações. passar o treino. Tá? E se for um atleta iniciante, ele vai fazendo um aumento de carga menor, porque ele vai ter uma leitura mais, como é que eu posso falar? Mais detalhada ali daquele atleta, para saber onde que ele está realmente fadigando. Tá? E o teste ele vai terminar ou quando a potência da pessoa começa a diminuir muito, ou seja, ele não consegue segurar a carga durante aquele intervalo, ou quando a pessoa pede para parar. Porque aí ele já percebe que a pessoa já tá no limiar dela, né? Já tá no limite dela ali. Né? Isso. E o Joselito ainda faz um negócio a mais com a gente ali, que ele acredita muito nisso. Ele percebe, quando a gente vai passando os intervalos de 1 em 1 minuto, ele pergunta pra gente com uma plaquinha como a gente está se sentindo, que é a percepção de esforço. Então a gente não sabe o que ele está vendo lá e eu falo como eu estou me sentindo, que é o que o Polar faz, por exemplo, quando eu termino uma atividade. Aparece um negócio e fala, cara, isso foi muito fácil, um pouco intenso, ou seja, isso aí. Ele está trabalhando também com percepção de esforço, tá? Mas E basicamente ele usa isso é uma aquelas metodologia. máscaras? Para que serve aquelas máscaras? Eu nunca fiz um teste assim de esforço. Eu também não. Eu pedalo a vida inteira, mas eu nunca fiz nada de esforço. Eu sempre pedalei muito recreativamente, né? Agora que eu vou disputar uma prova com ele lá, que é o Brasil Ride, mas eu disputei provas de enduro porque era a habilidade que mandava mais do que a capacidade física. Então, e nunca tive um treinamento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comer aquilo e tal, nunca tive. E eu vejo o pessoal com aquelas máscaras Então, e a tal. máscara ela vai te dar algumas informações a mais, e vamos dizer assim, mais fidedignas, né, que é o que a galera defende bastante, mas os estudos indicam que os testes são muito próximos. Então, o resultado entre um e outro vai ficar muito próximo. E tem gente que não se dá bem no teste de máscara porque a máscara incomoda. E aí você pode ter uma interferência ali no resultado também. Tá? Então, independente disso, eu acho que a pessoa também tem que ter uma adaptação ao teste. Porque eu tenho muita facilidade de fazer o teste de FTP, que é um outro tipo de teste. Eu ia até perguntar aí, o que é esse teste de FTP? Mas Porque é um autoteste, eu vou entrar nele. uma pergunta antes. Vai. Eu vou jogar Fernando na lenha aqui. A gente está falando de teste para encontrar as zonas. Sim. E aí a galera vai lá no Google, e aí no Google vai achar assim, 220 menos a sua idade. A idade, não. Não é isso? Isso aí é a mesma... É aquela pergunta que o Lu fez. Existe um treinamento igual para todo mundo? Não. Tá? Por quê? Porque o organismo é diferente. Mas aquilo ali até eu entendo que é uma coisa genérica, não para atleta. Mas nem para isso serve, cara. E eu vou ser radical, porque, assim, para mim é uma opinião pessoal, mas não funciona, tá? Por quê? E eu sofri muito com isso. A minha frequência cardíaca, ela é alta. A minha também. Entendeu? A minha é baixa. E todo mundo que eu comparava, porque a primeira coisa que a gente faz é comparar com um coleguinha, a minha tava sempre 10, 15 BPMs mais alto. Eu ia pedalar com o Sheriff, por exemplo, a dele sempre mais baixa. Entendeu? E eu comecei a falar, cara, eu tenho algum problema cardíaco, eu tenho alguma coisa, eu não vou ser um atleta. Um treinador chegou para mim, cara, que eu fiquei assim, traumatizado, preocupado. Ele chegou e falou assim para mim, cara, você tem que procurar um médico porque a sua frequência cardíaca é muito alta e isso vai prejudicar a sua performance, porque como ela é muito alta, você está gastando muito. E não tem nada a ver, cara. Eu não sei, eu não sou treinador. Não tem nada a ver. O que eu posso dizer é o seguinte, a minha frequência cardíaca também é muito alta, mas é muito engraçado, porque, por exemplo, às vezes, eu estou numa frequência cardíaca que eu falo assim, até a minha conversa é totalmente normal, e se você pegar uma pessoa que está menos treinada do que eu, e ela vê, por exemplo, eu a 150 batimentos, eu estou conversando numa boa. A 160 eu converso numa boa. Pois é. A 170 eu começo a ficar ofegante. Tem gente que a 150 a pessoa já está ofegante. E aí é um pouco o que você falou, é um individual, né, cara? Não é
E esse 220 menos a idade... Totalmente errado, né, cara? Agora... O Van der Poel, por exemplo, ele tem a frequência cardíaca alta. Depois que começou, né, botar aqueles medidores nos atletas para a gente ver, inclusive, como é que funciona o organismo de um atleta daquele, a gente viu que o cara tem frequência alta. Na minha época tinha o Apolônio, que é inclusive um atleta capixaba, não sei se você lembra dele. Conheço. O Apolônio foi inclusive utilizado para testes, porque era um atleta para estudos, porque era um atleta de alta performance. Eu não lembro se inclusive ele treinou com o Joselito na época, mas era um atleta de alta performance com a frequência cardíaca lá em cima, cara. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver essas continhas aí de Google e tal. Ignora, não, nem como início, não vai por essa aí. Porque eu acho que vale a pena a gente deixar uma ressalva aqui, é o seguinte, foi o que aconteceu até comigo agora. Eu fui participar do Letap Rio e o Letap pede um atestado de um médico e assim, cara, eu poderia pegar de qualquer médico, eles não exigem que seja um cardiologista, mas eu pensei, cara, eu nunca fiz testes, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade, vou num cardiologista, e um cardiologista sério, não assim, assina pra mim, entendeu? E aí eu fui, realmente os pois testes. Aí ele virou e falou assim, ó, eu só vou assinar pra você se você fizer o teste. Eu falei, não, mas foi pra isso que eu vim mesmo, eu não poderia procurar algum amigo e falar, assina aí pra mim. Não, aí eu fui fazer o teste. E, cara, o teste tá tranquilo, ele assinou, mas ele virou e ele acha que eu posso ter hipertensão. Uma coisa que apontou no teste. Então eu acho assim, já que a gente está falando de treinamento, eu acho legal deixar claro assim, acho que a primeira coisa que uma pessoa que está entrando no esporte, qualquer até esporte, quem já está no esporte fazer, cara, faz um acompanhamento com um cardiologista, porque é uma forma de você se sentir até mais confiante. Com certeza. Para você fazer o teu... Despreocupado, né, de fazer um exercício que te leve à exaustão. Por mais que qualquer esporte, seja ele de endurance, como é o nosso caso, seja ele de peso, que inclusive se tiver problema com hipertensão ele pode ser prejudicial, a gente tem que ter, pelo menos fazer um check-up antes. Eu acho que isso aí, a gente esqueceu de falar de uma coisa tão importante. É algo que não precisava nem falar, né? Mas porque pra gente é óbvio, mas nem para todo mundo, tá? Então, às vezes a gente parte desse princípio e é legal falar. Até porque você está trazendo informação muito bacana e muita informação que realmente eu acho que é um conteúdo que quem está assistindo pode até melhorar o próprio treinamento, quem treina por conta própria, com base nessas informações. Então você aproveita para falar, ó, calma aí, cara, pode fazer tudo que a gente está falando aqui, é bacana pra caramba, mas, pô, vamos dar uma olhadinha como é que tá a tua situação antes e achei que valia a pena fazer essa ressalva. Só uma coisa também que eu esqueci de falar, quando eu falei da cinta cardíaca, ela mede o estímulo elétrico do coração, tá? E ela pode dar erros. Então, eu já tive cinta cardíaca que começou a gerar erro e começou a gerar alterações na minha frequência cardíaca. Então, isso é uma coisa para checar também. Se sua cinta, se o aparelho ele está medindo corretamente. Então, é interessante que a gente tome cuidado também com o equipamento que a gente está utilizando e às vezes teste, né? Às vezes de um amigo e tal, para ver se ele está funcionando corretamente. Com certeza. Tá? Voltando, FTP. O teste de FTP que vocês me perguntaram, ele é basicamente um autoteste. Tá? É um teste que a gente faz, normalmente ele é baseado na zona 4, que é a zona de treinamento. Então a gente já consegue ver uma diferença aí, porque os outros testes eles trabalham em todas as zonas, e o teste de FTP ele é predominante na zona 4. Então, assim, o ideal, faz um teste de laboratório, um teste indoor, ou pode ser feito na rua também, mas a rua ela vai ter outras interferências, como vento, sol, subida, descida, então pode causar a interferência. E depois você mantém o teste de FTP por algum tempo para você ir... Tá, então eu primeiro tenho que descobrir qual é a minha zona 4. O ideal. Daí ter um monitor cardíaco para poder fazer esse treinamento nessa zona de frequência cardíaca. O teste FTP, ele consiste num teste de 20 minutos, onde você vai manter uma zona de esforço, que é a zona 4, que já é a zona que você está no seu limiar anaeróbico. Uhum. Tá? Qual que é a interferência que pode acontecer no teste? Você tem que saber fazer o teste. Por quê? Porque se você começa o teste com uma intensidade muito alta, é aquilo que eu falei, você vai começar a produzir mais ácido lático, seu corpo vai chegar no momento onde ele não vai tamponar, não vai absorver e tudo mais, você vai começar a fadigar e o seu resultado ao longo do teste ele pode cair. Então o ideal é você começar esse teste já
meio que sabendo qual é a sua zona 4 e tentando manter essa média para você fazer aquecido, todos os né? 20. Tem um Já processo. está aquecido para daí começar. O protocolo do teste, ele tem isso. É uma parte de aquecimento, alguns estímulos de 1 minuto e tal, de tiros, para você começar o teste já numa zona já preparado. Fazer né? um corte aqui, eu lembro quando eu fui fazer o último teste FTP que eu fiz, foi baseado em potência, tá? Não foi em frequência cardíaca, mas é o mesmo parâmetro, mesma ideia dali. O teste, teoricamente, ele vai ter 20 minutos, né? Mas ele leva 1 hora para ser feito, como o Fernando falou, tem um aquecimento, tem tudo. Cara, antes de eu começar o teste, no aquecimento desses tiros aí, eu já estava assim, eu acho que eu vou fazer esse teste outro dia, que eu não estou aguentando. Eu não tô aguentando o aquecimento aqui, já tá. É só para facilitar para a galera aí. Então, teste de FTP, você faz um aquecimento, depois você vai iniciar o teste de 20 minutos. O ideal é você manter uma média, tá, de esforço máximo. Tá? Se você começar muito, porque é o normal, a gente tá com o corpo frio, tá o bichão lá, e aí começa, e aí às vezes queima a largada, queima o fósforo, como o Fredinho gosta de falar, e você pode prejudicar o resultado do seu teste assim também. E aí então, é você mesmo que faz esse teste. É. Em você. Então, você mede 20 minutos, eu normalmente pego em subida. E vou... Entendi. Tá? Então Então já tem um passo a desafio a passo mais. é esse daí que você está falando. Começa no aquecimento. Já tem um desafio a mais aí para você, às vezes, tentar encontrar uma subida não tão íngreme e tal, para você manter a zona de força, porque evitar as variações. Se eu pego uma subida, depois eu tenho uma descida e tal, ferrou. E qual é a função desse teste, cara, do FTP? É o autoteste. Ou seja, você já fez o teste de laboratório, você tem mais ou menos a sua zona, você quer saber como você está, né? Porque a gente tem ciclos de treinamento. Tem momentos que a gente vai estar mais fraco, tem momentos que a gente vai estar mais forte e tudo, aí você quer participar de uma prova, você quer saber mais ou menos ali como você está. Você faz o teste FTP, tá? Ele vai te dizer ali, ele vai te dar justamente as métricas do FTP e tal, aí tem os cálculos que ele vai te dar exatamente as suas métricas, para você saber se está de acordo. Para você fazer uma prova inteira. Não, para você saber se o seu nível de treinamento naquele momento está compatível com o que você almejava. Quanto maior for o teu FTP, se ele estiver aumentando, é sinal que o teu treinamento está bom. Tá né? surtindo resultado. Está dando resultado. Tá? Agora tem um teste, por exemplo, que não tem nada a ver com isso aqui, só para vocês entenderem que é um autoteste, que eu fazia muito com o xerife. A gente fazia o teste de FTP depois de um longão, ou seja, fazia um longão no sábado e ia fazer o teste de FTP no domingo. Por quê? Porque a gente ia participar de uma prova de maratona de 7 dias, Brasil Ride. Era um treinamento e uma métrica específica porque a gente queria saber se o dia de esforço anterior prejudicou muito o outro. Para quê? Para dosar. Entendeu? Ou seja, eu tenho que fazer um longão um pouquinho mais leve para eu na maratona, né, nos dias ali, eu não quebrar. Porque maratona você começa ali, são 7 dias, só termina quando acaba, não termina quando acaba a primeira etapa, lá na última. Cada dia acabou e você descansa 2 dias. Então você vai brincando com isso, entendeu? A gente volta que o Fernando falou lá no início, que cada pessoa tem um treinamento diferente, aí eu amplio isso para o seguinte: cada situação de cada pessoa vai te fazer uma coisa diferente. Por exemplo, o teste FTP, todo mundo fala que você tem que ter um período de descanso para fazer, e ele já está fazendo ao contrário. Já está fazendo depois do longão. Para poder Por quê? ver. Porque a prova específica pede isso. Serão 7 provas seguidas. Né? É literalmente a prova de que tem que ser feito padronizado não só para a pessoa, mas também para a situação que a pessoa vai enfrentar. Né? E isso sim, são curiosidades. Às vezes a pessoa vai falar, mas isso não é teste de FTP. Sim, mas a gente quis fazer. Entendeu? Porque a gente queria saber que resultado que dava. Entendeu? São coisas, são curiosidades. Ou seja, o Training Peaks, ele vai te dar várias métricas. Não, e esse teste que você está falando aí, que você fez, ele vai ser curiosidade? Tá, mas ele vai te dar um reflexo para a tua prova específica. E para outra pessoa que está ouvindo isso e, vou fazer isso, vai fazer para quê? Sim, né? Você tem que saber. Se você não está fazendo exatamente a prova, aquela métrica não vai servir de nada, né? E outro, autoconhecimento. A gente está partindo de um princípio de autoconhecimento. Sim. Nós já treinamos há muito tempo, a gente já sabe o funcionamento do nosso corpo, a gente já sabe várias coisas que podem criar variações ali no nosso organismo, de resposta e de tudo. Então, nós estamos fazendo aquilo com o objetivo de curiosidade. Não necessariamente é um teste de FTP, porque ele está fugindo totalmente do protocolo. O objetivo principal ali é curiosidade.
Tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele reage diferente em diferentes condições de clima. É uma coisa que eu falei pro Lu, cara, nós vamos correr o Brasil Ride, você tá aqui em Teresópolis, aqui é frio. Chegar lá, quando bater aquela lua, desidratação do seu corpo, A aclimatação, né? entendeu? O seu corpo vai responder totalmente diferente. E aí você vai olhar, às vezes, sua zona cardíaca mais alta. Aí vai falar, ferrou, tô num processo aqui, que eu só estou trabalhando em zona disso, zona daquilo, e aí você entra num processo mental ali que te coloca mais para baixo ainda. Então, se você não tem um entendimento, você começa a ficar desesperado. Tá? Agora, não, eu entendo que num processo de desidratação, de um clima mais quente e tudo mais, a minha frequência cardíaca vai trabalhar mais alta. Então, a gente tem que entender isso. E aí vem a diferença também, novamente, da potência. Inclusive, com aquela câmera ali, esse podcast é um oferecimento da Cervelo Brasil, Momento Merchan. Eles mandaram para a gente aqui um medidor de potência para colocar lá na Cervelo, na bike. Isso aqui é um dos tipos de medidor de potência de mercado. Existem vários tipos de medidores de potência, a gente vai falar um pouquinho disso, mas já agradecendo aí a Cervelo Brasil pelo presente e por este presente aqui, que é oferecer o podcast, o Café na Trilha podcast aqui para vocês. Tá, e aí você falou desse Training Peaks. Eu já ouvi falar, mas eu não sei, não faço ideia do que seja. Eu sei que o pessoal fala dos números, do Training Peaks e tal, não faço ideia. O que é esse Training Peaks? É pago isso daí? Normalmente você tem a versão gratuita, mas tem a versão paga. Tá? Então o Training Peaks é para quem já quer começar a ir além no treinamento, quer começar a entender o corpo melhor. Quer virar atleta. Tem um rapaz que todo vídeo ele pergunta lá, como que eu faço para virar um profissional? Eu já respondi ele várias vezes, mas ele sempre pergunta isso daí. Então aí, ó. Posso responder alguma coisa para ele? Pode. Começar, ele já começou. Né? Interessado em se tornar profissional. Isso já aí. É o primeiro passo, né, cara? Isso aí. Então, o Training Peaks é uma plataforma onde ele vai basicamente pegar as suas métricas, né, que você está gerando ali com o seu ciclo computador, com a sua cinta, com o seu medidor de potência, e ele vai começar a te gerar índices. Tá? Esses índices, eles começam a indicar para vocês, são diversos índices, não vou entrar aqui a gente pode, inclusive, fazer um outro podcast, se a galera quiser, mais dedicado a isso. Mas o índice, ele vai olhar a sua fadiga, ele vai olhar a intensidade do seu treino, se ela realmente foi dentro da zona pretendida ou não. Ele vai olhar se você está pronto, principalmente para o treinador, né, que está fazendo um planejamento de treino ali para você, às vezes passou um intervalado e ele quer achar qual é o time do intervalado, o time de descanso. Ele vai começar a olhar essas métricas para te prescrever um treino mais fiel com a sua... o momento, né, com o seu momento. Tá? Que é aquilo que você fica, quando a gente está pedalando, você fala assim, não, tem que estar nessa potência. E aí ele fica olhando a potência, porque ele sabe qual é a potência que ele tem que andar para poder realmente estar treinando. E eu fico para trás, né? Porque ele fala, não, vou estar na potência dos 200 e alguma coisa. Ele sobe aquele negócio lá e eu fico para trás, tentando, me esgoelando, porque eu sou diferente dele, mas aí eu tenho que acompanhar. Então é isso, e você usa muita potência. E quais são os tipos de medidores de potência? Então, a gente tem, na verdade, hoje no mercado os mais utilizados são os de coroa, que é como esse aqui. Tenta abrir um aí, Lu, Deixa eu só botar para aqui mostrar na para as câmera pessoas. geral. Então, quer apontar para qual câmera aí? Ah, tá lacrado isso aqui, para você ver. Tá, ele vai abrindo ali enquanto a gente vai falando aqui. Vai, então. Tá, então enquanto o Lu abre, a gente vai falando aqui os medidores de potência. Os mais utilizados hoje são esses de pé de vela ou que estão acoplados ali na coroa. Tem medidores de potência que são no cubo. Calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos botar para... Vamos fazer um unboxing aí, pô. Merece, qual né, câmera, cara? Porque o negócio aqui é não, bonito, nem a gente chique, sabia. rapaz, o negócio. Fernando, tá na tua câmera aqui. Tá, eu vou mostrar aqui pra galera, porque nem a gente sabia que o negócio era tão bonito assim. Pô, Cara, bacana, hein, cara? Então parece isso aqui até que ele ganhou um disco é de uma ouro. joia, cara. Isso aqui é... Tá, então isso aqui é um medidor de potência que ele tá exatamente no eixo, que é onde a gente imprime a nossa força, tá? Então aqui a gente vê o pé de vela com o eixo certinho. Vou As tirar coroas aqui. estão aqui. Ó, pé de vela com o Chega eixo só e mais tudo. perto do microfone, ou chega o microfone. Tá, aqui o pé de vela com o eixo,
Então ele vai sentir a torção, toda a força que a gente está empregando aqui, tá? E vai fazer essa comunicação com o ciclo computador lá para gerar o resultado para a gente. Mas realmente o negócio aqui é bonito, hein? Esse medidor de potência, ele é preso Ele vai entrar aqui, ele é aranha, tá? Então a gente vai encaixar ele aqui e a coroa, nos está mostrando aí? Não. Tá? Eu vou encaixar isso. Aqui, calma aí, eu mudo o carro. Vai pra tua câmera ali, ó. Pronto. Ó. Eu vou encaixar isso aqui. Vou botar na câmera geral aqui, porque melhor. Mas aí fica um pouquinho longe só. Aí tem que... Tá, a gente vai encaixar isso aqui lá na bicicleta e a coroa ela vai vir acoplada aqui, ó. Mostra na tua câmera que vai ficar melhor, Fernando. Isso. Aí. Então, que ela vai ficar acoplada aqui. E aí a gente tem um medidor de potência. Esse aqui é carregado na tomada, ele não tem bateria. Isso é ótimo também. É melhor, porque come uma bateria danada, né? E esse medidor de potência aí, pelo que eu tô vendo, ele vai fazer a medição bilateral. Ele vai medir a potência das duas pernas. Existe isso também no mercado. Tem aquele que é bilateral. A gente tem que dar uma estudada aqui, porque realmente recebemos e não estudamos. Tá? Ele vai medir nas duas pernas. Tem um que mede apenas de uma perna e projeta para outra perna. Alguns são muito fidedignos. E tem outros que medem realmente nos dois pés. E tem pedal. Tem um pedal. A Garmin, que hoje é o mais conhecido em relação ao pedal, tinha o Vector. Agora tem o Rally, que inclusive é um pedal muito bom, eu testei e tal. Ele é um eixo de pedal, que você pode colocar a plataforma para o mountain bike ou botar a plataforma para bike de estrada. Qual que é a vantagem do de pedal? Liberdade, né? Porque esse aqui, por exemplo, ele vai para a minha bike de estrada. E aí eu tenho uma mountain bike. Aí eu tenho que ter um outro para mountain bike. Tá? E não é um equipamento barato. Tá? O de pedal, ele tem essa facilidade, porque eu pego ele e ponho na minha mountain bike. Eu vou pedalar na bike de estrada. Eu só tiro o pedal, ponho no outro com outra plataforma. Então eu consigo, com um medidor de potência, trabalhar em bicicletas diferentes. E um medidor de potência ele pode gerar resultado diferente do outro medidor de potência. E aí a gente já tem uma interferência aí de resultados. Tá? Então isso tudo a gente tem que saber com o que a gente está trabalhando e o que a gente está gerando ali, principalmente em qual equipamento a gente trabalhou. Então, não o meu medidor de potência eu só tenho na bike de estrada. Ele é desse formato que você falou. Ele é preso, ele é soldado em um braço. É no esquerdo, talvez, não me recordo agora, mas ele é só em um braço e ele vai fazer uma simulação para ele encontrar o parâmetro, o equilíbrio ali. Mas você tendo ele bilateral, acho que você tem mais números, né? Você tem mais métricas para você analisar. No começo a gente começa. Né? Acho assim, no começo a gente começa a utilizar muito, mas depois a gente começa a ignorar isso. Faz igual você, que na verdade a gente já sabe qual é a zona de esforço lá, qual é a potência em watts que ele tem que pedalar. E aí ele só olha ali no porque eu já sei o meu, entendeu? Então, e eu já sei. É aquele negócio, cara. Eu tenho um medidor de potência, eu pulei para outro. Não importa se o meu está gerando diferente do Lu, eu tenho que comparar o meu com o meu. Sim. Entendeu? Então, se ele é o de 1 ou de 2, o que importa é o que ele gerou. E aí ele gerou, ele começa a gerar métricas para mim. Então, se as métricas são baseadas sempre naquele medidor de potência, aquela é a minha realidade. Vamos supor que ele está medindo errado. Ok, ele está medindo errado, mas aquela minha realidade, eu trabalho com a métrica errada, mas aquela é minha métrica, é com ela que eu vou me basear. Pode ser um número diferente de outra marca, mas vai ser sempre aquele mesmo parâmetro. E o que não pode é ter erros, tá? Ou seja, de uma zona para outra e ele começar a gerar escalas erradas. Aí complicou, aí você tem que... Agora, é um troço viciante, cara. Você começa a aprender os seus números e você, no meio do pedal, você olhando o quanto você está produzindo de potência, você já consegue saber o seguinte... Não, beleza, nessa aqui eu aguento tanto tempo. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, rapaz, eu vou quebrar rapidinho com essa potência que eu estou fazendo aqui. Nunca usei. Então, o legal da potência é isso. Isso é possivelmente uma pergunta que devem ter feito aí. Qual que é a diferença de frequência cardíaca para potência? Eu ia te perguntar isso. A gente começou a falar do medidor de potência e a gente não falou a gente pode treinar com a frequência cardíaca. Tem muita gente que treina com a frequência cardíaca e a gente pode treinar com o medidor de potência. São números diferentes, mas você vai ter as zonas de treinamento mais ou menos, entre aspas, igual. Igual que eu quero dizer que você tem o Z1, você tem o Z2, Z3, Z4,
na potência, assim como você tem Z1, Z2, Z3, Z4 na frequência cardíaca. Na potência a gente por pode que- ir até 7 zonas. E por que treinar com o medidor de potência? Porque ele é mais fidedigno ao exercício que você está empregando. E como Então, assim, que a o frequência Strava cardíaca, deixa eu... me faz essas... Ele simula aquilo Ele ali simula. como? Ele pega... Porque eu sei que no Strava eu tenho lá tudo, só que eu não uso nada. ele pega várias métricas e ele cria uma estimativa ali de potência. Tá? E Mas... não é muito errado não, tá? É? Não é muito errado não. Eu dou uma olhadinha lá do que eles... Porque o que ele faz? Ele pega dados de várias pessoas que inclusive usam medidores de potência e ele vai aproximando aquilo. Então entendeu? isso aí é uma coisa boa para quem não tem como comprar. Eu não tenho como comprar. Não, um na medidor verdade, de aquilo ali potência. ele vai te dar um parâmetro Sim, mas pós-treino, mas ele não vai te dar o Pois é, parâmetro a no treino, única que é o mais diferença é essa. importante. Ah, que Quando não você dá na tá no- hora. Não, mas não é a única, é o mais É. importante. Entendeu por quê? Porque a frequência cardíaca, ela tem delay. O que é o delay? Por exemplo, eu tô com o medidor de potência. O medidor de potência, eu pedalei mais forte, ele me mostrou, bicho. Na hora ali a forçou força aqui. que você tá fazendo. Forçou aqui. E a gente até brinca. Você extrapolou, você vai pagar. Então, se o seu gráficozinho, você tá lá, seu gráficozinho foi para cima, uma hora você vai pagar, meu filho. Não tem, a matemática é exata. Entendeu? Então, se você extrapolou, você vai pagar. Tá? Isso é até a brincadeira que a gente faz com o medidor de potência. A frequência cardíaca, não. A partir do momento que eu aumentei, vamos supor que eu vou fazer um intervalado. Aham. Isso é uma pergunta que, inclusive, a Carla, um abraço para ela aí, me perguntou quando a gente estava fazendo o lançamento da comunidade Café na Trilha. Ela estava treinando com uma pessoa e ela falou: Fernando, eu não consigo fazer um intervalado. Porque ele põe para eu fazer um intervalado na zona 4 e o descanso na zona 2. E eu não consigo. Não chega na zona 2. Por quê? Porque o intervalado dela era de 2 minutos e ela começava a fazer força. Tá? Quando tá lá com 1 minuto e pouco, ela chegou na zona 4. Tá? E aí Aham. depois ela passou, foi lá para 5. E aí acabou os 2 minutos. E antes de acabar os 2 minutos, ela não tinha chegado na 2. Aí ela falou: não consigo fazer. Mas na verdade não é isso. Se ela tivesse com o medidor de potência, a partir do momento que ela iniciou, ela ia saber se ela estava na zona 4 ou não. Como ela não sabia, porque o coração ele tem um delay, ele vai respondendo ao estímulo, ela inclusive extrapolava a pois zona. É isso que eu ia falar. Uhum. Você pega assim, agora você tem que ficar 2 minutos na Z4, você tava na Z2. Só que você nunca chega, né? Não, aí o lance é o seguinte, você vai dar uma pancada pro teu batimento subir, só que você não vai pra Z4, você vai pra Z5. Você vai passou, extrapolar isso. Você que eu tô errou, você falando. errou a mão. É. Uhum. Entendeu? Então a potência ela começa a te dar aquela zona ali com mais precisão e é no momento. Então a coisa acontece. Pô, acabou meu intervalado, acabou meus 2 minutos, eu tenho que descansar 2 ou 3. Entendeu? Eu tirei o pé ali, a potência vai me mostrar, cara, você tirou o pé. Continue pedalando, você tem que descansar na zona 2, não é parar e sentar na calçada e vomitar, como diz o Lu, entendeu? Por quê? Você tem que fazer uma recuperação ativa, então zona 2. Aí ela tá lá na zona 5, porque ela extrapolou. 2 minutos, dependendo do nível de treinamento dela, não vai chegar na zona 2. Por que eu falo dependendo do nível? Porque quanto mais treinado a gente tá, mais rápido o nosso coração responde. Não, e o coração Entendeu? também tem a questão da temperatura, da umidade, que vai interferir no batimento, né? E a potência você consegue isolar disso, né? São aquelas alterações que eu falei para vocês. Eu vou correr uma prova lá no Brasil Ride. É quente, meu coração vai trabalhar mais alto. E às vezes eu tinha que pedalar ali na zona 3 para não quebrar na maratona. E aí tá dando zona 4. Aí você fala, porra, não vou conseguir acompanhar o pelotão, mas isso não é verdade. Entendeu? O seu coração está na zona 4. Aquilo é o fisiológico. A gente tem que saber como é que está meu corpo em relação a isso. Então, o ideal, como diz o próprio Joselito, é a gente usar os dois. A gente ter as duas Ia te perguntar métricas. isso agora. A gente ter a medição de potência para a gente saber o que a gente está fazendo, mas entender como que o meu corpo reagiu a isso. Entendeu? No próprio Brasil Ride, quando passa da 3ª, 4ª etapa, o corpo ele entra num estágio de defesa. Então, a frequência cardíaca ela já começa a trabalhar diferente, já não consegue, começa a não Sabe subir que eu tô ficando mais. assustado, né, com esse negócio de Brasil Ride. Fique. Porque as pessoas falam bem assim comigo. Você vai fazer o Brasil Ride? Eu falei, vou. Aí, mas você tem certeza que você vai fazer? Você não gosta de calor, você não gosta de pedal longo e não sei o quê. Eu falei, mas me propus a fazer, vou fazer. Tô treinando, diz o Fernando que eu vou conseguir fazer. Claro que não vai ser aquele desempenho, vai ser de uma pessoa comum fazendo, né? Mas, então, assim, estímulos aeróbicos que vão até a zona 3, a frequência cardíaca, ela é excelente para a gente trabalhar, tá? Principalmente para os treinadores. Tá? Nos anaeróbicos, que a gente já começa a extrapolar essas zonas aí a potência ela é mais fiel
ela dá dados melhores, né, principalmente para criar, o treinador construir ali seu Os plano de estímulos que treino ele e vai- tudo. Tá? Mas é isso. O ideal é trabalhar com os dois. Eu ainda vou além, cara. Eu acho que juntando os dois, a gente ainda tem a cadência, que eu acho que é algo que é extremamente importante e eu sei que cada pessoa é bem subjetiva a questão da cadência, mas quando você conhece a tua cadência, você ter noção da média que você está fazendo, aquilo dali, você consegue trabalhar a potência e a frequência cardíaca. Você começa tipo, como se você estivesse enganando o teu corpo, entende? Uhum. Você começa a ter controle do seu corpo. Só assim, ó, se eu vou botar um pouco mais de cadência aqui, que eu vou dar uma aliviada na musculatura da Então, perna. que foi o que eu sempre passava pro pessoal quando eu estava dando algum treinamento técnico. Eu Aham. nunca dei treinamento físico, porque eu não entendo nada de treinamento físico. Treinamento técnico. E eu falava assim, na subida, gente, você tem que compassar a sua respiração com a sua cadência, que você vai ver que o seu coração vai diminuir. É isso aí. Isso é empiricamente porque era o que eu vivia. E aí eu passava para as pessoas, elas conseguiam subir lugares mais difíceis, porque eles conseguiam compassar aquilo ali, a respiração e a pedalada, e aí acabava que a frequência cardíaca diminuía um pouco e ele conseguia fazer a subida toda. A cadência, inclusive foi uma caixinha de perguntas que eu respondi, e aí, obviamente, uma opinião e experiência pessoal, e aí eu cheguei nesse conceito pessoal em relação à cadência, Aham. que assim, em certos momentos a gente vai olhar muito para ela até a gente se achar. Vai chegar um momento que a gente vai achar a nossa forma de pedalar, tá? Que é o nosso pace, é o nosso passo. Inclusive na subida eu falo isso, cara, você vai começar uma subida, você vai começar a dar uma morrida ali no começo da subida, porque seu corpo tá iniciando um estímulo diferente e tudo mais. Aí vai chegar uma hora que você vai achar o seu passo, Sim. tá? O seu passo nada mais é que a cadência correta para você manter a respiração o menos ofegante possível, e você vai estar trabalhando ali numa zona de força ideal, tá? O medidor de potência, a maioria deles, eles já geram a cadência. Então você não tem que ter um medidor de cadência externo. E com o passar do tempo, quando você tem o autoconhecimento, você já sabe qual é a cadência que você trabalha. E respondendo aqui também, pessoas trabalham com cadências diferentes. Então, o Froome, por exemplo, é um cara que pedala com uma cadência bastante alta. Outros atletas, se você for pegar no próprio Pro Tour, aí eu não sei citar alguém ali, mas grandes atletas aí, acho que o Contador, inclusive, trabalha com cadências mais fortes. Eu te dou um exemplo das antigas, Lance Armstrong. Se eu não me engano, ele chegava com a cadência de 110. Então, É um troço absurdo, assim. aí não tem o melhor ou o pior, é onde o cara ele vai se achar, entendeu? Obviamente, no nível desses caras aí, eles fazem muito teste e muito treinamento. Às vezes o cara não está preparado para trabalhar numa cadência muito alta, mas ele vai começar a fazer teste para estimular o corpo dele a trabalhar naquela cadência muito alta, e às vezes ele vai aprender e se dar melhor na cadência mais alta, enfim. Eu acho que a cadência é um número legal para você ver pós-treino, que você já teve aquele treino, você já fez, você seguiu lá a potência. Sabe se morreu ou se não Aí morreu. você teve alguma sensação subjetiva diferente ali, você vai ver, por exemplo, eu cansei mais. Aí você olha, mas a minha média de cadência foi mais alta, então talvez tenha sido isso. Não, às vezes eu tenho que baixar mais, às vezes meu corpo responde melhor numa cadência um pouquinho mais pesada, e aí você vai se achando. Mulheres e homens têm cadências diferentes. Né? A cadência, eu acho que ela pode ser um parâmetro, um segundo parâmetro, complementar. Né? Você, depois que você se encaixou todo ali na potência, na frequência cardíaca, você vai olhar a tua média de cadência e vai falar assim, esse aqui é o meu ideal. E é algo que você pode, depois que você alcança o seu ideal, você no teu treino, né, na tua prova, às vezes que na prova a gente se empolga, né, e aí você meio que esquece dos números, você bateu o olho ali e fala assim, rapaz, eu tô fazendo isso aqui de errado. É um número a se seguir, mas como você falou, complementar, né? Isso, e só respondendo também, né, porque pode ser uma dúvida da galera, qual é a cadência ideal, a gente parte do princípio de 90. Tá? Não quer dizer que ela é a mais certa, não quer dizer, mas tem gente que vai pedalar um pouquinho baixo, tem gente que vai pedalar acima, mas um bom parâmetro aí para você iniciar e às vezes se balizar seriam 90 RPM. Você discorda, concorda? Você acha alto? Eu acho. Então, não. Quando eu pedalei, eu já pedalei com cadência, contigo. com medidor de cadência.
A minha cadência é 88. Então, assim, a Então, é média. Eu não tô próximo. A discordando. minha é mais baixa. A A sua minha é mais é, baixa. a minha eu pedalo pesado. Eu não estou Entendeu? discordando do que você falou, não. Eu concordo plenamente. Eu só estou querendo dizer que, como a gente falou logo no início, a gente falou, é uma coisa subjetiva. A minha cadência, pelo problema que eu tenho que eu tinha, quer dizer, eu tenho, né? Agora eu tenho uma prótese, mas eu tinha um problema de movimentar a perna. Então, quanto menos eu girava, menos atrito eu tinha. E aí eu criei, sem perceber, uma cadência baixa. Uhum. E alguns amigos me vendo pedalar falavam, Mineiro, você tá fazendo muita força e girando pouco. Gira mais. Mas era uma proteção, Era uma defesa sua do pra... corpo. E era assim, subconsciente. Não era? Sim. Aí eu Sim. comecei a prestar atenção na cadência. E, cara, eu vou te falar, depois que eu operei, que acabou essa questão, a minha média hoje é 86, 85, nem tá tão longe Então, é desses próximo 90. do 90. tá bom. é. É, A mas- gente vai ficar ali. Tá? É Um uma pouco para coisa baixo, um pouco para subjetiva. cima. Mas é o ponto, normalmente, de parâmetro ali pra galera. Isso aí. Mete bronca na Não, pergunta aí, acabaram Luciano, as agora é perguntas. contigo. Acho que foram todas. Tá, agora vamos lá. A gente falou aqui só pra gente ver também se a gente não tá esquecendo de nada. A gente falou da frequência cardíaca, a gente falou da cadência e a gente está falando do medidor de potência, né? E a gente já falou do treinamento usando o conjunto, né? Sim. Na sua opinião, Fernando, você acha que você treinaria usando como parâmetro? Hoje em dia, o seu treino, vamos falar agora do teu treino, você segue como primordial o medidor de potência, a frequência cardíaca ou a cadência? A cadência eu já sei que você vai falar que não, mas frequência cardíaca ou medidor de potência, qual é o teu principal? Então, hoje é potência. Tá? Eu gosto de me balizar pela potência. Frequência cardíaca, para mim, tem muita oscilação. Então, inclusive, eu uso ela no relógio. Então, se tiver interferência ou não, porque aqui é fluxo sanguíneo. Aham. Tá? Eu não ligo muito. Tá? O que eu gosto do relógio, porque ele mede além do meu treino. Ele mede o meu sono, ele mede o meu dia, ele mede o meu estresse. Então, você começa a ter outras métricas, que isso faz parte do Sim, treinamento eu também. gosto do relógio por causa disso também, porque ele mede tudo. Aham. Ele mede, principalmente o verdade. sono. Eu acho o sono me faz muita diferença. Quando eu tenho um sono ruim, eu tenho um dia ruim. Então, às vezes eu acordo e tô meio assim, eu falo, pô, vou olhar aqui porque eu tenho certeza que eu tive um sono ruim. E aí você vê e realmente eu tive um sono ruim. É porque o sono, ele ajuda a gente na recuperação, ele é regulador hormonal, então uma série de coisas atreladas ao sono. Entendeu? Então, ele é uma métrica muito importante. Tá? Então, quando eu comecei a usar relógio, comecei a ver a minha qualidade de sono, se eu estava acordando muito à noite e tudo mais, eu comecei a estudar isso também. Tá? A questão de luz, a questão de tirar a tela, né, à Verdade. noite e tudo mais. Então, você começa a aprender. Por isso que é gostoso o treinamento, porque você começa a criar um estilo de vida que vai ser voltado também à alimentação. Aliás, a alimentação ela é um dos tópicos que está voltado a treinamento também. Então é algo... Inclusive hoje eu respondi uma pergunta junto com o Lu. Ela vai ao ar lá no Instagram, que a pessoa estava perguntando o que tomar depois do treino, né? Para recuperação, porque eu faço treino disso, eu faço treino daquilo. Cara, a alimentação é um tudo. Uhum. Entendeu? Isso vai fazer parte do seu treinamento, vai fazer parte do seu estilo de vida. Então não é o que tomar depois. É qual é o seu plano de alimentação, diário, mensal, semanal. Entendeu? Por quê? Só para a galera entender. Se eu já sei o que eu vou tomar de café da manhã, ou seja, de carboidrato, de frutose, que é uma outra fonte, inclusive, de energia, a questão da gordura, tem muita gente que não entende essa questão da gordura, tá? Porque a gente tem a dieta cetogênica, que é uma dieta onde a gente prioriza a gordura como fonte de energia, tá? Aham. De ingestão. Tá? E é diferente da nossa fonte de energia. A fonte de energia do nosso corpo é a gordura, mas é a gordura subcutânea. Tá? Então as pessoas às vezes não entendem isso. Tá? A gordura subcutânea, ela cria 1 quilo de gordura, se eu não me engano, gera 9.000 quilocalorias, é algo assim. Entendeu? 1 hora, Muita coisa, cara. 1 hora de treinamento, isso também são fontes do Joselito, tá? Eu posso estar errado aqui, então pesquisem o que eu estou passando, porque eu também estou falando da minha cabeça aqui, de algo que eu aprendi com ele, obviamente pesquisei e tal, mas eu posso estar errando aqui nos números.
1 hora de treinamento, se você tem, por exemplo, 75 quilos, você vai gastar 750 quilocalorias, Aham. entendeu? Isso equivale a nem 100 gramas de gordura. Então, cara, as pessoas acham assim, então tem que ter reserva de gordura. Caso você tem 10% de gordura corporal, você tem muita gordura ali para ser queimada. Então, a gordura, como o próprio Joselito diz, então você vai ter o benefício de ser mais leve, você tem a gordura, que é a sua fonte de energia, mas você tem que ter a ingestão de carboidrato, Que é o açúcar tá? ali, né? Que é o açúcar, porque ele é a sua reserva, principalmente para as zonas anaeróbicas. As zonas anaeróbicas a gente vai usar o carboidrato, né, o glicogênio que está no músculo, entendeu? Que está na reserva hepática, que é da nossa alimentação. Então são fontes diferentes que trabalham em conjunto. O Joselito até brinca que a gordura é queimada em brasa de carboidrato. Por isso a gente tem que ter a ingestão de carboidrato para o nosso organismo funcionar bem regulado, para a gente utilizar a gordura como fonte de energia. Eu não sei se é correta. Os nutricionistas aí, por favor, colaborem. Eu não sei se é correta a informação, mas eu já ouvi falar que quando a gente faz treinamentos, existem treinamentos onde a gente está literalmente treinando o nosso corpo a consumir a energia do local correto. Então, por exemplo, eu já ouvi falar que dos caras prós aí, que 80% do treinamento são em Z2, não é em alta intensidade. Por quê? Ali o cara está treinando o corpo dele, meio que mostrando assim o caminho, né? É daqui que você tem que pegar a sua energia. Agora, eu não sei se isso daí, eu estou viajando, porque é a informação que eu internet, então são os treinos de baixa intensidade, que são os treinos que estão voltados à resistência e à queima de gordura. Entendeu? Então, normalmente, um atleta pro, ele treina muito em treinos de baixa intensidade para justamente educar o corpo a queimar essa gordura. A gente brinca assim, que o atleta bem treinado é o atleta que usa a gordura de forma mais eficiente possível. Entendi. Então tem lógica no que eu falei. E aí eles criam fake news aqui. E aí eles criam um treinamento de alta intensidade, que é um treinamento neuromuscular, que é o anaeróbico, que aí vai também trabalhar as outras fontes de energia. Tá? Agora, a coisa não funciona isolada. Às vezes a gente fica falando de forma isolada, mas o organismo tem um ciclo de Krebs lá, que é um mapa metabólico, que na faculdade a gente falava que era um mapa diabólico, que tem as fontes de energia, inclusive da frutose e tudo, então, da produção de energia, da mitocôndria e tal. Então vai ter todo esse processo que ele trabalha em conjunto. Então o nosso corpo, ele também é treinável. A gente tem que treinar isso. Porque às vezes você vai ouvir lá um atleta falando que ele consome 90 gramas de carbo hora. E aí você vai fazer isso, vai passar mal. Você vai começar a vomitar, você vai ter às vezes uma diarreia, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque você não treinou o seu organismo para aquilo. É verdade, já teve um assunto desse. Ou como diz o Ângelo, que é meu nutricionista, ele fala, você vai fazer cocô caro, entendeu? Porque você pagou um monte de suplemento, um monte de coisa, às vezes suplemento caro, né? Você investiu num gel caro, num negócio, e simplesmente seu corpo não está acostumado. Né? Então você vai botar para dentro, ele vai absorver às vezes 30, você está botando 90, e o resto, meu filho, você está jogando para fora. Então você tem que treinar. Treinar o corpo para isso. Como o Avança diz, correr prova é fácil, difícil é treinar. Então, quando você treina de forma adequada, com acompanhamento, com todas essas métricas que a gente falou, você começa a entender o seu corpo, começa a entender a sua alimentação, começa a saber se você precisa ou não da ingestão daquele carboidrato, daquele pós-treino, o que você vai comer no café da manhã, e vai se achando. Entendeu? Eu comia, por exemplo, pão com pasta de amendoim. Aí o Ângelo falou para mim, cara, tira a pasta de amendoim. Eu falei, tá, vou botar manteiga? Não. Porque a gordura vai competir com a absorção de carboidrato. Então eu como hoje pão com doce de leite. Nossa, minha esposa pirou. Falou, eu vou pro seu nutricionista também. Tá na moda esse negócio do doce de leite. Ele falou, eu comprei o doce de leite para não conseguir mastigar aquilo. Por quê, cara? Nossa, eu acho não ótimo. Gosta? Não. Aí é o paladar, né, cara? Aí não, aí é isso. Aí ele eu coloco aquilo no pão e vou de manhã, vou comer aquilo e falo, não dá não. Aí eu largo lá e meu filho come. Você, quando vai para uma prova, treino, o que for, tu já tá no sacrifício ali do treino. Também é bacana você, e aí é uma conversa com o nutricionista, mas já é bacana você também ter o que você vai se alimentar, algo que você goste.
somado assim, um bom carboidrato e tudo, mas também algo que para o teu paladar seja bom, porque é um conforto que você tem ali naquele momento que você está de estresse já, né, A cara? nutrição, ela tem que ser confortável, exatamente o que você falou. No Ângelo lá, pelo menos eu gosto muito dele justamente por isso. A primeira coisa que ele faz é, cara, o que você come? Aí ele te dá várias opções de coisas para você substituir. Igual o Lu não gostou de doce de leite, ele vai achar alguma coisa para ele botar no pão, entendeu? Que ele goste. Não adianta você ficar empurrando, porque você não vai sustentar aquilo, cara. É Entendeu? verdade, mas Se eu é falar verdade, para cara. ele, bicho, você vai comer pão de doce de leite. Ah, por quê? Porque eu tô falando para você comer pão com doce de leite. Ele não vai conseguir, cara, ele não vai sustentar. Aí uma hora que treinamento, que é treinamento, a gente tá falando de treinamento aqui, Aham. não vai ser prazeroso para ele. Então a coisa não vai funcionar, ele não vai sustentar aquilo. É por isso que pessoas que começam a fazer dieta, às vezes emagrece, e depois volta ao processo, né, de engordar, ou seja, larga aquilo. Tá? Obviamente, existe esse processo duro. A prova tá aqui, tá, galera? Te falo de... Pô, tô 10... Não, tô uns 6 quilos ou 8 quilos acima do que eu estava. Eu cheguei a 62,5 quilos, tava magrinho, cara. Com 11% de gordura. Aí fui operar, fui para 75. Caramba. Só na cirurgia, cara. Cara, e a vida é uma esteira, né? Como a gente diz. Então, assim, por que a gente fala que a vida é uma esteira? Você tá ali caminhando e você tá progredindo. Mas se você parar, você não fica onde você tá, você volta para trás, cara. Entendeu? Então, isso não é só no treinamento, são em diversas coisas na nossa vida. Se a gente levar isso para o âmbito dos negócios e tal, se você parar no tempo, cara, as outras empresas vão te engolir, porque você vai ficar para trás, cara, vai te levar para trás. Então, é por isso que eu falo, cara, leia, estuda, pega o que eu estou falando aqui, não toma isso como verdade. Tem coisas que eu estou falando da minha cabeça aqui, então tem coisas igual esses números, são coisas que eu estou tentando lembrar e tal. Dá um Google, procura um nutricionista, discute isso com ele. Pô, eu ouvi lá o Fernando falando, não toma isso como verdade, toma como, cara, o Fernando me deu esse start nesse negócio aqui, como é que funciona isso? Entendeu? A nutrição, ela é um equilíbrio calórico. Entendeu? Então não quer dizer que pô, você extrapolou aqui, é igual a potência, cara. Se extrapolou, você vai pagar. Tá? De que forma que eu posso pagar? É o equilíbrio. Tá? Não, eu acho que você passou essa mensagem logo no início, cara, que você já falou aquela questão que o treinamento é individualizado. E aí, quando você fala de nutrição, é a mesma coisa. O pão com doce de leite que serviu para você não serve para o Luciano, né? A prova aqui tá na mesa aqui. Então, assim, eu acho que a pessoa, ela pega essas informações e ela tem que ter o quê? Ela vai falar assim, pô, legal, cara, o Fernando, ele evoluiu com um treinador, com um nutricionista, é esse o caminho. O caminho que é igual para todo mundo é esse. É você entregar na mão do profissional aquilo que o cara estudou e está treinado para fazer, né? Porque E o que é diferente é como você vai se achar nesse processo. É isso aí, cara. Entendeu? O que vai servir para você de forma individual. E eu acho que tem mais uma informação que a gente não falou, que não tratou aqui, e que eu acho que é bacana, que é a diferença. A gente falou de treino, a gente falou de medidor de potência, de sensores, né? Sensações subjetivas, enfim. Mas a gente não falou, por exemplo, o seguinte, e eu te falo da minha experiência. Atualmente, eu só estou conseguindo treinar no rolo, porque eu treino à noite e em casa, né? Eu treino na bike de estrada e aí pegar uma estrada à noite eu realmente não curto muito. Ainda mais no frio aqui, né? E ainda mais no frio. Tá muito frio. Então, existe uma diferença entre você treinar na rua ou você treinar no rolo. Vocês acham que é possível a pessoa evoluir treinando como eu estou fazendo? Aí já estou fazendo consultoria. Ou vocês acham também que tem que ir para a rua e vice-versa? Você acha que só na rua a pessoa também evolui? Ou você acha que é importante um treino indoor? Eu tenho por parâmetro de pessoas que eu conheço fazendo, né? Eu acho assim, o treino no rolo é importante para quem não consegue treinar na rua. Porque se você não treinar, aí você vai diminuir. Então é melhor você treinar no rolo do que você não treinar. Mas igual, para uma prova, é melhor você treinar na bicicleta que você vai fazer a prova. Sim. No tudo de acordo com o que vai ser, porque os fatores externos influenciam muito. No rolo você não tem um buraco, você não tem uma descida, você não tem a variação de terreno. Então é bom no rolo, mas eu acho que ele complementa
uma falta de tempo de você fazer o treino exatamente na bicicleta. Eu vou um pouco além, só para somar com o que o Lu disse. Eu acho que está certíssimo, a gente tem que treinar, a gente fala de similaridade. Tá? Então, quanto mais próximo eu for da realidade, melhor. Isso é a mesma coisa quando as pessoas perguntam de academia. Tá? É fazer exercícios por similaridade ao movimento da atividade que você faz. Tá? Então não adianta você ir lá na academia e fazer treino de carga de musculação de fisiculturista. Tá? Você vai fazer treinos que são similares à sua atividade. Tá? O rolo ele tem todas essas coisas que o Lu falou, de vantagens e desvantagens. A desvantagem é justamente a similaridade. Então ele vai funcionar às vezes melhor para um triatleta, para alguém que pedala na bike de estrada, que é um negócio ali mais... Com menos interferência, do ambiente. Tá? E às vezes menos para um cara do mountain bike, que às vezes tem que aprender a descer, fazer curva e tudo mais. Tá? Então tem essas vantagens e desvantagens. A grande vantagem do rolo é porque justamente ele não tem interferência. Então se eu quero fazer um treino de zonas, eu consigo no rolo praticar exatamente a zona que eu preciso empregar. Fazer um treino físico. Físico. Eu tenho que fazer 10 intervalos na zona 5. Cara, eu consigo botar a zona 5 fiel. Tá? Se eu vou para a rua fazer 10 treinamentos, o que a gente faz? Eu faço 5 indo, 5 voltando. Aí 5 indo eu pego o vento a favor, 5 voltando eu pego o vento contra. Eu pego uma subidinha aqui e uma descida aqui. Eu pego um buraco ali e outro buraco lá. E aí eu não tenho linearidade. Ali, né? Isso. Eu não tenho aquele treinamento tão puro, vamos dizer assim, quanto eu consigo extrair no rolo de treinamento. Então o rolo tem uma vantagem nesse sentido aí, mas tem as grandes desvantagens aí da similaridade. Posso concluir que o melhor dos mundos é a junção dos dois? Sim. Vocês acham isso? Sim, acho. Acho que... Você só tem pra quem muita consegue. paciência Não, e aí vamos muita lá. disciplina. Para quem consegue. É. Para quem consegue. Porque você tem que ter muita paciência e muita disciplina para conseguir treinar no rolo. Porque... Qual foi teu máximo de tempo no rolo? Vou te falar o meu depois. 20 minutos, meia hora. Não, eu já fiquei mais de uma hora no rolo. Deus me livre, cara. Isso. E aí, por exemplo, não serve. Alguns de vocês já ficaram 12 horas no rolo? Deus não, eu vi no... Vocês fizeram Eu fiquei 12 horas, no cara, Natal, no Bike né? Noel. Não, mas aqui, tô falando isso que fica aqui o desafio. Eu gosto de fazer isso. Eu não combinei nada e eu jogo, cara. Vamos tentar esse ano. É pra um bem maior aí. É o Bike Noel, eu conheci isso. Eu mudei para Teresópolis em dezembro e eu dei de cara com esses malucos aqui fazendo o Bike Noel. Eles vão para uma praça aqui, eles ficam pedalando no rolo, fazem um revezamento, né? Entre pessoas ou não, eu não lembro se tem mais de um rolo. Teve uma galera que fez o revezamento e eu e o Zói, nós ficamos 12 horas em cima do rolo. Isso. E aí eles vão arrecadando brinquedos e tal. Agasalho tem isso também? Ou não, mais brinquedo? É brinquedo. A ideia é levar brinquedo para a criançada. Fazer o Natal da molecada lá mais feliz, da família como um todo, né? Mas a ideia é brinquedo e a gente acabou arrecadando também a gente começou a brincar no Instagram, fazer umas lives e a gente conseguiu arrecadar Pix que foi revertido em bicicletinhas. Mas essa é a ideia. E você ainda não falou se vai participar ou não. Vamos ver. O negócio tá aqui, eu não sei se porque geralmente tô viajando, já mas... achou, desculpa. 12 horas eu não No rolo, meu filho. Não, eu posso participar do revezamento, mas 12 horas eu não aguento. Cara, não. sabe qual é um trabalho mental, não é de perna não. Sim. Porque eu sentei ali naquela bicicleta e eu falei assim, ó, métricas que eu não tenho que olhar aqui. Eu não quero saber minha velocidade média, eu não quero saber a quilometragem que eu estou fazendo e estou pouco me importando com isso. Então, assim, foram 12 horas suaves. Sim, agora, não adianta você ficar forçando ele o tempo todo. Olha que engraçado. Por que uma pessoa que está começando a pedalar, ela sente mais desconforto no selim do que a pessoa que está treinada? Primeiro que você realmente já está acostumado com o selim, já criou o calo, né? Mas tem um outro lance, gravidade. Quando eu pedalo numa marcha mais pesada, por exemplo, eu estou tirando o peso do meu corpo do selim. Quando eu estou pedalando levinho, o peso do meu corpo fica todo ali no selim. Eu suporto mais peso ali. E aí, quando eu fui fazer o Bike Noel, a pedalada estava levinha. Sim,
Não ao ponto de eu não ter cãibra no final, tá? Eu cheguei a ter cãibra, mas estava levinha. Em contrapartida, depois de 4 horas, o desconforto era absurdo. Então, ele E aí acontece foi, ó, por 2 mente, motivos, cara. que inclusive acontece na bike normal. Se você mantém pedais muito longos, a mesma frequência, a mesma cadência, você fica na mesma posição, Isso aí. entendeu? E aí o fato de você ficar na mesma posição te causa dores, inclusive fadiga. Tá? É por isso que o mountain bike, às vezes, esse negócio de levantar, de fazer uma curva e tudo mais, você vai aliviando isso, não percebe. Eu vou levar os brinquedos. E aí, pro se você bike vai dela. fazer Mas só um isso pedal aí longão sentado no selinho pedalando, aí você fala, pô, mas eu pedalo 60, 100 Levanta. quilômetros, e isso é tão fácil para mim e hoje eu tô sentindo dor. Mas é porque às vezes você tá fazendo um longão com a galera ali, levinho, e na mesma cadência. Aí seu corpo começa a fadigar também. E eu sei que o assunto não é bike fit hoje, mas só para complementar em relação a esse do Bike Noel, que foi uma experiência bem legal isso, que é o seguinte, eu tava com a minha bicicleta no rolo e tal. Ela já tá no padrão No seu para mim. feed. E realmente, quando chegou em 10 horas de pedal, o Quito, lá da São Cristóvão, ele olhou para mim e falou assim, ô mineiro, cara, o que tá doendo mais? A tua bunda ou a tua perna? E eu com cãibra na perna, falei assim, cara, a bunda, tá? E ele viu que eu tava me mexendo muito ali, ele falou, cara, tu quer que eu vá lá na loja e pegue eu vou pegar um selinho, a capinha de gel? De gel. Eu falei, cara, quero. E ele foi lá e pegou e colocou. Aliviou. Adivinha o que aconteceu 1 hora depois? Morrendo de dor no joelho. Porque Por quê? levantou um pouquinho, E aí- o fit ficou diferente. E aí era só para levar para essa pegada, como que o bike fit também é importante. O bike Acho fit, que acaba influenciando de uma certa forma também no treinamento, né, ele Fernando? influencia total. E eu costumo dizer que o bike fit, ele não é um momento do bike fit. Eu fiz um bike fit, esse meu bike fit, pronto, O acabou. resto da Porque vida, ele- né? Você tem Ele adaptação, e modifica. com a evolução do seu corpo, você modifica, porque você Você ganha começa a alongamento. conseguir. Você ganha alongamento, você vai inclinar mais, você começa a empregar força de forma diferente, ou mais força, né? Porque antes você não tinha, e aí você passa a Aham. adquirir. Isso tudo vai influenciar na resposta do seu corpo, posicionamento e tal. Então, o bike fit não é um negócio que eu fiz e tal. E tem gente que acha também, eu fiz um bike fit para uma bicicleta, vou replicar ele em todas. Não, cada bicicleta é uma coisa. Ajuste de taquinho, de sapatilha, Geometria. tudo, distância, é tudo novo. Tá? Então, trocou de bicicleta, você vai fazer aquilo tudo novo. É lógico que existem algumas medidas ali que elas são já mais padrão e tal, e existe também a questão da adaptação. Então, isso é uma outra coisa. Fiz um bike fit, estou me sentindo mal. Cara, você deu tempo para o seu corpo adaptar? Entendeu? Aham. Não dei. Então não Tem que adianta. deixar. Você estava acostumado de um jeito. O cara mudou sua posição. Você quer que você saia de lá se sentindo bem pra caramba? Às vezes não, cara. Você tem que adaptar. Entendeu? Não adaptei. Procura o mesmo bike fitter. Aí tem gente que vai para outro. Falei, esse não é bom, Entendeu? porque eu tô com dor. Aí você vai começar um processo todo de novo. Às vezes o cara que já fez, ele te botou num negócio ali, dependendo do que você está sentindo, ele já sabe onde ele vai mexer. Entendeu? Porque não é uma ciência exata de estar ali. Existe também a questão da pessoa, de como ela se sente. Você vai ver atletas profissionais que pedalam com o selinho apontadaço para baixo, bicho. Ué, o meu bike fit era a coisa mais difícil de fazer, porque eu tinha um problema no quadril que diminuiu o tamanho da minha perna porque eu não tinha mais cartilagem. Então, quando você pegava a medida para fazer a medida do cavalo, na perna direita era uma altura, na perna esquerda era outra. Ou eu pedalava com a perna, tipo... Ou mais esticada ou mais e aí me encolhida. gerava cãibra na panturrilha, ou eu pedalava com a outra perna muito baixa, e aí ela ficava muito dobrada. Então, tem essa questão do bike fit também da individualidade, né? Agora, era só uma curiosidade, acho que esse, né, esse é o ponto da live de hoje. E a última Mas pergunta... está atrelado a Eu acho que tá, com certeza. porque se você está desconfortável na bike, Não você vai vai dar atrapalhar o teu treinamento, Sim. né? Mas a última pergunta, pelo menos curiosidade minha, acho bacana. Nós estamos focados em mountain bike, mas estamos falando de treinamento. Uhum. Até que ponto é legal para um cara do mountain bike usar a bike de estrada para fazer os treinamentos dele, ou não vale a pena? É bacana conciliar essas duas modalidades, ou vocês acham que não faz diferença ou que atrapalha? Não sei. Eu acho que Polêmica. se a pessoa... Sim, é eu acho que polêmica, eu é não ia levantar polêmica. polêmica aqui. Eu acho, é polêmico por quê?
Se eu só ando de mountain bike, por que que eu vou treinar de speed? Eu não tenho tempo. Realmente, a speed você consegue fazer um treino mais rápido e você consegue treinar força. Então, é positivo nesse ponto. Mas se você puder treinar na mountain bike, é melhor. Eu acho assim, Similaridade. que não vale a pena você comprar, eu posso treinar, mas eu vou comprar uma speed para poder melhorar meu treino. Não vai melhorar. Cara, eu vou falar assim, por mim e por todas as pessoas que eu fiz essa pergunta, inclusive os atletas profissionais da Santa Cruz, quando eles estiveram na Copa do Mundo do ano... em Petrópolis, tá? Isso. Então eu tive a oportunidade de sentar numa roda com eles e eu fiz essa pergunta 1 a 1. E foi até engraçada a resposta, mas vamos lá. Eu vim da bike estrada, tem muita gente que também não sabe disso. E depois eu migrei para o mountain bike. Eu gosto da bike estrada, gosto. É um gosto pessoal, tá? Qual que é a vantagem, na minha opinião? Você consegue fazer treinos de intensidade num curto período de tempo, tá? Posicionamento de pelotão. Quando você adquire posicionamento de pelotão, isso está relacionado à estratégia de força, de sair numa fuga, do momento correto, se os caras estão blefando ou não naquela fuga, principalmente quando tem equipes envolvidas e tal. Se você adquire essa malícia, você vai levá-la para o mountain bike, principalmente para uma prova. Porque na prova é a mesma coisa, tem uns pelotões ali. E isso é muito mais fácil da gente adquirir, porque no treino do dia a dia não tem pelotão no mountain bike. Você vai pedalar com os amigos. Então na bike de estrada sempre vai ter aquela sacanagem, porque é isso que faz a bike de estrada ser o que ela é, a diversão, né? A diversão vem dali. As pessoas acham, vocês nem curtem. Não, a curtição é essa. Diferente, uma curtição diferente. A curtição é essa. É dar na cabeça dos outros e sacanear depois no WhatsApp. Então, essa é. Então, assim, existem essas vantagens. Eu acho que é muito bacana as pessoas participarem desse momento bike de estrada, principalmente por esses objetivos e principalmente se a pessoa não tem tempo, tá? Intervalados é muito positivo também você fazer na bike de estrada para você não ficar gastando pneu de mountain bike às vezes no asfalto. Eu ia falar isso. Entendeu? É uma bike que dá muito menos manutenção. Cara, quando que você faz manutenção do seu bike de estrada? Quase nunca. No mountain bike, bicho, toda hora. A minha não sai lá duro. Eu não aguenta mais. Eu falei, bicho, vai ser duro, porque é mais de um. A gente fica ali e gasta mesmo. Às vezes eu corro uma prova, eu tenho que fazer a revisão toda na bicicleta. Entendeu? Então a bike de estrada ela é mais econômica nesse sentido. Então ela acaba poupando dinheiro, tempo e você consegue fazer treinos ali mais eficientes, vamos dizer assim. Tá? E às vezes em distâncias menos curtas, né? Do cara que mora em São Paulo, por exemplo, ele pegar um mountain bike para treinar é quase impossível. Então a maioria dos meus amigos de lá eles treinam de bike de estrada, tá? Para o mountain bike. Então você consegue fazer isso, tá? Já respondendo essa pergunta aí. Mas o que os atletas me responderam, não só esses da Santa Cruz, e, cara, praticamente 99,9%, ninguém treina de bike de estrada. Entendeu? Do mountain bike. E a galera da Santa Cruz, inclusive, lançou já naquela época, que era início, cara, a bike elétrica. Eles treinam de bike elétrica. Entendeu? Porque eu perguntei assim, tá, mas e no momento onde você quer fazer tal? Você tem a bike elétrica, cara. Você vai dar o rolê, você vai treinar técnica. O treino técnico deles é de bike elétrica, assistida. E trabalhar intensidades, porque é o que a gente falou aqui, 80% do treino dos caras são intensidades mais altas. Então, na bike elétrica, você consegue trabalhar intensidades mais altas e fazendo o treinamento técnico. E o bom da bike elétrica, aí a gente já tem para outra polêmica, mas tudo bem. O problema da bike o lance legal da bike elétrica, você já me falou isso uma vez, é que você consegue fazer um treino que o relevo em si não vai fazer tanta diferença, que aí você compensa, mas a Teresópolis é morro para cima e para baixo. Você vai fazer um treino que você queria estar num plano, aqui não tem. Vamos colocar o Jacarandá. A gente consegue fazer 10 vezes o Jacarandá. Ainda tem essa questão do treino. Tem a questão do volume de vezes que eu faço a técnica, mas o que ele está falando é o seguinte, por exemplo, quando eu quero fazer um treino de Z2. Como que eu vou fazer Z2 aqui em Teresópolis se só tem morro? É isso aí. Entendeu? A bike elétrica, ela me dá uma assistência onde eu consigo fazer Z2. Exatamente. Entendeu? Em cidades onde elas são montanhosas, onde eu vou ter essa interferência do terreno.
Entendeu? Então ela tem diversas vantagens e tem gente aí que vai me hatear por conta disso, mas um dia eles vão entender a importância da bike elétrica, porque ela já conquistou o mundo e um dia vai conquistar o seu coração também. Ela já conquistou o meu, cara, sabia? Ela já conquistou o meu, ela só não conquistou meu bolso ainda, eu não tenho condições de ter uma, mas... E aí você vai entender que, cara, a bike elétrica às vezes te tira de casa no dia que você não quer, igual hoje, eu tô todo quebrado da corrida que eu inventei de fazer lá no Ibirapuera, depois de 4 dias de Shimano Fest, mas eu quis fazer, ainda extrapolei o negócio, tô todo dolorido, me tirou de casa hoje, porque se fosse uma bike normal eu não ia. Me tira em dias de baixa astral, de estresse ou de pouco sono e tudo mais, você sabe, cara, pelo menos eu tô na bike elétrica ali, vou fazer meu rolê, dá pra fazer um treino, dá pra gravar um vídeo, dá pra distrair a cabeça, Dá de pra se todos os divertir outros benefícios que a bike treina traz, técnica. né, que a gente busca também, com de certeza. diversão, de acordar e manter a minha rotina e tal. E aí eu faço uma bike elétrica. Tem a questão dos treinos técnicos, tem a questão de treinos em baixas intensidades, que já foi mais do que provado aí, que é benéfico para todos os atletas, inclusive atletas de corrida, trabalham muito assim. Eu comecei a correr agora, a gente vê que eu gosto de sofrer. Tá? Isso é uma particularidade minha. Eu gosto daqueles treinos que eu dou uma esgoelada. E na corrida eu começo a fazer a mesma coisa e o GG, que é meu treinador, ele fala, bicho, não é assim, velho, são baixas intensidades, é pace mais alto, entendeu? E a gente um dia vai criar maturidade para as coisas e vai começar a fazer. Então a bike elétrica faz isso, daqui a pouco eles vão lançar o tênis elétrico para poder fazer isso. Nossa, mudando de assunto de novo, hoje eu tava vendo um Reels lá no Instagram, o cara, um triatleta, ele botou o tênis dele no gelo, cara. Um tênis da Adidas lá. Caramba. Aí quando na hora de fazer a transição, né, de botar o tênis de correr, ele tava tirando da bolsa térmica. Eu falei, cara, gente, até isso agora, tem até a temperatura do tênis, cara. Mas eu não entendo disso, é só uma curiosidade. Agora, eu tenho as duas, mountain bike e a bike de estrada, e treino mais na bike de estrada. Você falou que eu ia falar que é por questões econômicas, que realmente você tem um desgaste muito menor na bike de estrada do que você vê o preço de um cassete de um Shimano 105 e um cassete de mountain bike, você vai ver a diferença que eu estou te falando de custos, né? Sim, muito E mais alto. pneu, né? Você tem uma diferença muito grande em relação ao valor, ao gasto. Segundo lugar, que eu curto mesmo as duas modalidades. Então, eu me amarro em pegar Quando eu saio de mountain bike, eu falo assim, cara, eu acho que eu prefiro mountain bike. Aí quando eu pego a bike de estrada, eu falo assim, rapaz, eu acho que eu prefiro ciclismo de estrada. Eu fiz o Letap, eu terminei o Letap lá no Rio, apaixonado, cara. Eu falei, cara, eu nunca mais vou competir de mountain bike. Isso, é porque as pessoas também acham que a gente tem que se polarizar em relação às coisas. Eu sou speedeiro, ou eu sou do mountain bike. Não tem essa, e aí cara. o cara do bike, da ciclista. e-bike também, e-bike não é bike, e as pessoas começam a entrar nessa noia de eu ter que me posicionar em relação a isso, porque eu gosto eu ando de XC, eu ando de enduro, eu ando de elétrica, eu ando de speed, eu ando de BMX, O cara. lifestyle é o mesmo, não é? A É pegada bike, a eu sou mesma. ciclista, eu cara. faço todas as modalidades. E Exatamente. se tivesse uma bike de trial, eu ia fazer trial Eu também. acho maneiro também. Se eu tivesse condições, eu teria uma bike elétrica. Eu ainda não tenho porque eu não tenho condições. Mas se Deus quiser, num futuro breve, eu a terei. E, cara, vou te falar, a bike elétrica ainda tem uma outra coisa que você não falou, que eu estava conversando com o pessoal até lá no Shimano Fest. Você pega um treino, um circuito, que você faz normal com a sua bike, com a sua mountain bike. Vou falar aqui de Teresópolis, por exemplo, a volta de Campo Limpo, que a gente pega, são 70 quilômetros que a gente tem basicamente estradão e finaliza com Jacarandá. Você faz ela, vamos botar assim, em média 3 horas. É um pedal de 3 horas mais ou menos. Você imagina você fazer com uma bike elétrica. Aí o pessoal vai falar assim, mas aí você não vai gastar tanto, né? Você não vai se cansar, você tá com o motorzinho te empurrando. Não, faz o seguinte, esquece em quanto tempo você faz. Faz com a bike elétrica com a mesma sensação subjetiva de esforço, a intensidade do mountain bike normal. Você vai se cansar da mesma forma, só que você vai fazer um pedal com mais adrenalina. Sim. Você entendeu? Você vai estar numa velocidade muito muito falo maior. isso, eu falo, você tem que andar de bike elétrica com outra pessoa de bike elétrica. Porque se você for andar de bike elétrica com uma pessoa com uma bike normal, realmente, você não vai fazer isso. A não ser que você tire toda quase... Sim, O Fernando andou com a gente uma vez lá, que ele falou assim, a bike tá desligada aqui.
e tava me dando couro. Mas entendeu? Tipo assim, ele quase não gastou energia. E energia dele ele gastou. Ele não gastou energia da bike. bicicleta. Então, são essas pegadas, cara. Agora, para voltar para a polêmica, que você tá falando aí que todos os atletas da Santa Cruz falaram que... Não, uma não. Oi? Uma menina falou que treinava com bike de estrada Ah, tá. por questões de tempo. Mas e as outras? Todos não nem até Treinava riram. com Até as brincaram. bicicletas que iriam competir. E o Até Pitcock? brincaram do tipo, quê? Como assim? Como? Por que eu treinaria com a bike de estrada se eu ando de mountain bike? E o Pitcock? Então, aí vem uma outra vertente, tá? Da disciplinaridade, que aí vem o Pitcock, vem o Van der Poel e tudo mais, aí entra Gravel, entra um monte de coisas que, na verdade, defende a seguinte tese, que é o que a gente está falando aqui, é você criar estímulos diferentes, mas querendo ou não é ciclismo, então tem uma certa similaridade, para você se desenvolver. Então, às vezes, um gravel vai te desenvolver na parte técnica, né, de equilíbrio, de obstáculo, de encarar o obstáculo, inclusive com a mente, porque às vezes a gente recua no obstáculo com a mente, aí você fica assim, cara, se eu faço isso de gravel, por que eu vou fazer isso com a mountain bike? Sim, verdade. Então, assim, você vai adquirindo certas habilidades e incrementando isso no seu objetivo principal. Vamos supor que do Pitcock hoje seja o mountain bike. Cara, com a bagagem que esse cara já não adquiriu, né, em pelotões, de sofrimento, de coisas, e ele vai correr uma prova de XCO, bicho, o tanto que esse cara já sofreu em Tour de France, e sei lá o que ele já tem participado na vida, que ele tá levando de bagagem para uma prova de mountain bike. Não, e eu tô brincando com a malícia da pergunta, que foi só uma pimentinha aí para fazer um contraponto com o que a galera lá da Santa Cruz falou, mas é só uma brincadeira mesmo, porque na verdade tem um outro ponto também que a gente não fala, mas que pode ser simplesmente o Pitcock. Não é porque ele faz ciclismo de estrada que ele é tão bom assim, pode ser que ele seja bom assim, porque ele é bom. Ele pode ser diferenciado, e aliás ele é diferenciado. Sim, né? ele Então, é bom assim, mesmo, exatamente. ele é bom Digamos tudo o seguinte, que seja ciclismo. se ele treinasse só mountain bike, pode ser que ele rendesse da mesma forma, entendeu? Não é porque ele faz ciclismo de estrada que ele rende tão bem no mountain bike, mas Sim. não tinha como eu não fazer essa brincadeirazinha. Isso são coisas que a gente não vai saber, tá? Mas que realmente eu acredito até pelo que eu falei, da experiência, de eu ter andado com a bike de estrada e andar de bike de estrada, e a gente adquire um posicionamento ali de pelotão e tal. Então, são coisas que a gente vai adquirindo nessas outras modalidades e a gente acaba utilizando, né, como bagagem aí para praticar a atividade ou a modalidade que a gente escolher. Né? Fernando, para mim, tu respondeu todas as dúvidas que eu tinha. E você vê que eu nem fiquei sabendo das perguntas que vocês tinham anotadas aí para fazer, que o pessoal fez e tudo. E eu aproveitei a oportunidade aqui para tirar um monte de dúvida que eu sempre que eu tô com vocês, eu faço questão de tentar absorver um pouco. Eu acho que a pessoa, quando ela é esperta, vou nem falar inteligente, mas quando a pessoa ela é esperta, malandra, o pessoal gosta de ser malandro, então vamos ser malandro pro bem. Quando você tá com alguém que tem mais conhecimento e mais experiência que você, abre os dois ouvidos, que aliás a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? A gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, presta atenção, cara, no que os caras estão fazendo, porque com certeza você consegue absorver. E eu, como eu sou malandro, não sou inteligente, mas sou malandro, eu tento absorver de vocês isso, e eu acho que assim, o que eu tinha de curiosidade, pelo menos que passa na minha cabeça... Por falar em malandragem, é aquele negócio, cara. O cara que tá andando muito, ele tá treinando muito. Joselito sempre falou isso pra mim. Verdade. O cara que tá andando muito, ele tá treinando muito. A matemática é exata. Não existe malandragem. A malandragem é o que a gente já conhece. Entendeu? Então, se ele não está treinando muito e tá andando muito, é malandragem. Aí, malandragem do mal, né? É. A errada. Tá? E a gente ganha, a gente sobe a escada passo a passo. Então, não existe truque, não existe macete, não existe receita de bolo. Existe objetivo, então, assim, passo a passo para a galera aí, já que a gente está falando de treinamento, primeira coisa, compre o seu equipamento, determine seus objetivos, procure um profissional que possa te dar feedback e te passar um treinamento adequado, inclusive entender o seu corpo, entender o seu horário de treino, ou seja, posso treinar todo dia, posso treinar 3 vezes por semana, eu posso treinar 5 vezes por semana, para ele estabelecer um planejamento de treinamento ali para você,
esse cara, com certeza, se ele for profissional, ele vai te perguntar sobre alimentação, ele vai te perguntar sobre o seu dia a dia, sobre o seu estresse, sobre o seu sono, ele vai te pedir exames, ele vai te pedir um monte de coisa para ele entender o seu corpo e fazer um acompanhamento para você. E aí, você procure saber o que você está fazendo. Tá? Não existe treinamento legal se você simplesmente segue uma planilha, sem saber se você está evoluindo e por que você está fazendo aquele intervalado. Por que ele me passou um intervalado de 2 minutos e do meu amiguinho de 3? Tá? Você tem que entender. Possivelmente ele fez o intervalado para você, ele achou as suas métricas, ele achou o seu momento onde você está, o momento que você aguenta a intensidade mais alta, o momento que você precisa, né, de treinamento, que negócio que eu falei, quanto mais treinado você está, mais rápido o seu corpo responde, e aí ele vai achando a sua forma, né, os seus estímulos e tudo mais. Então, isso acontece através de métricas, de tudo que a gente falou, do medidor de potência, da frequência cardíaca e tudo mais. Tá? E uma coisa que as pessoas me perguntam muito, eu consigo ficar bichão treinando 3 vezes por semana? Cara, você consegue ter resultados. Tá? E aí eu volto para que não existe um cara que está andando muito se ele não estiver treinando muito. Então, se você quer ser o bichão mesmo, você vai ter que treinar muito. Você vai ter que abdicar de tempo, de família, de um monte de coisa, de baladinha, principalmente para a galera jovem aí, para se dedicar ao esporte. Então, se você quer resultado, você tem que se dedicar ao esporte, assim como no trabalho. Se você quer resultado do seu trabalho, você tem que se dedicar ao seu trabalho. Tá? Então, não existe malandragem. Quem está andando muito, está treinando muito. Mas, se você não tem tempo, você tem que procurar um treinador, na minha opinião, para estipular ou extrair o melhor que você puder no tempo que você tem, com o objetivo que você traçou. Tá? E às vezes ele vai demorar um pouquinho mais, porque você não tem tanto tempo assim, mas isso não quer dizer que não vai ser prazeroso, que não vai ser bacana e que você não vai evoluir. E é isso. Notícias das suas palavras finais aí, Lu, pra galera. Não, eu tô admirando aqui as peças, fiquei o podcast todo olhando aqui, achei muito interessante. Uma hora eu vou treinar com um medidor de potência desse. Mas é isso aí. Treinamento é treinamento, mas é o que eu falei também no começo. Você não pode ficar com um treinamento que te ocupe ou que te estresse a ponto de você desistir. Porque eu tive muitos clientes lá no Espírito Santo que começaram, foi aquela euforia toda e tal, e aí comecei a seguir planilha e tal, vou fazer prova, vou fazer aquilo, e parou de andar do nada. Por quê? Tá treinando demais, tá colocando aquilo ali como uma meta muito, muito alta, e aí acaba fadigando daquilo ali que era para ser a sua válvula de escape, e você tá se estressando com aquilo ali. Então treine, mas não se estresse. Não se esqueça que bicicleta, antes de tudo, é um belo brinquedo, né? Pra gente se divertir. Isso aí. E, cara, se você fizer algo que não está te trazendo prazer, como o Fernando falou, ele gosta de sofrer. O sofrimento, quando ele percebe que ele colocou o corpo dele no limite, aquele momento vai ser um momento de prazer para ele. Isso aí. Pode não ser a mesma coisa para outras pessoas. Então a pessoa tem que encontrar o equilíbrio do prazer e do treino, e é o que o Fernando falou. Não existe almoço de graça, né? Se você quer um resultado, você tem que correr atrás. Aí eu acho que no final das contas a gente fala isso tudo que a gente falou aqui hoje, a gente chega à conclusão que o melhor remédio é chá de selinho. Isso aí. Não é verdade? Pedalar. Gente, obrigado. Esse é o projeto piloto do Café na Trilha Podcast. Aproveite se você não segue a gente nas redes sociais. Café na Trilha em todas as redes sociais. Fernando Vilela na minha rede social pessoal. Luciano Canal na rede social pessoal dele. O seu tá no Vem na Roda do Mineiro. Inclusive, sigam aí o podcast, tem muito conteúdo bacana. Nós mesmos já participamos 2 vezes. O Wolfman vai vir aqui no próximo encontro com ele, que é um atleta profissional, vai passar muita experiência, sem contar na quantidade de pessoas de cicloturismo e outras coisas que já passaram aqui nesse ambiente que era lá embaixo, mas estamos evoluindo digamos assim, sempre. Então, siga na rede social, não deixe de contribuir aqui com o seu comentário, com a sua dúvida. Inclusive, a gente vai gravar outros podcasts, outros temas, a gente pode voltar com esse tema aqui também. Então, participe, e se já tiver outros podcasts, não sei qual o momento que você está assistindo esse, aproveita para maratonar, e se tiver alguma dúvida, manda para a gente via direct ou via comentário, que a gente está ligado. Obrigado e boa noite.